Pessoas ainda acham que obesidade é falta de vergonha na cara, né? É só querer. Não é, velho. Obesidade é doença. Ah, não, mas é só ter força de vontade. Sim, é a mesma coisa que você falar pra uma pessoa que tem pressão alta. Ah, é só tu ter força de vontade? Manda teu coração bater direito, que aí tu controla tua pressão. Funciona? Fazer isso. Nada que você faça vai dar certo se você não sabe a sua real identidade. Porque geralmente a pessoa fala, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado. Cara, a profissão não te define, não. A profissão é só o que tu faz. Preciso dizer pra minha mente quem é que manda. Nada na minha vida veio fácil. Tudo eu tive que conquistar. Ah, não, teve uma oportunidade. Não, eu criei a oportunidade. Se eu não fizesse, ninguém faria, não, pô. Eu sempre bati muito de frente, assim, com o que é certo, sabe? Eu não negocio o que é certo. Verdade também é um dos valores ali que eu não negocio, sabe? Primeiro deles, verdade. É inegociável. Segundo valor, lealdade. E o terceiro, proatividade. Se tu faz apenas o que te pedem, tranquilo, só não serve pra trabalhar comigo, porque eu faço mais, entendeu? Eu entrego mais, eu dou mais, eu abro oportunidade pra mais. A única pessoa que pode te impedir de conquistar os teus sonhos, teus objetivos é você mesmo, é a sua mente. Persevera. Ah, é difícil, eu sei que é difícil. Ah, tá doendo, eu sei que tá doendo, mas crescer dói, crescer dói. Então assim, se tá doendo, é porque tá crescendo. Então continua, não para. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod W, podcast oficial da W Educação. Hoje estou aqui com a Betina. Olá. Vai ser minha companheira no podcast. E eu vou apresentar o nosso convidado então. Nosso convidado transformou mais de 2.600 vidas através das suas clínicas e hoje ele vai nos mostrar por que nosso corpo e nossa mente são nossos maiores ativos. Seja muito bem-vindo, Dr. Tauan. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho não só da medicina, mas também da história de vida, da trajetória. A gente está falando aqui nos bastidores, se deixar, a gente vai ficar falando aí uns 3 dias seguidos para chegar um pouquinho. Mas a gente vai tentar resumir e passar a essência aí. É uma honra estar aqui. Legal. Cara, obrigado pela tua presença. Então, já vamos iniciar nessa... Para a gente começar cedo. Como que é a tua trajetória? Quem é o Dr. Tauan Santos? Vamos lá, vou resumir. Muito me perguntam isso, né? Porque hoje, olhando, ver um cara de terno, ver um cara que tem clínica, que já tem uma certa relevância, mas, como eu sempre falo, eu vim da favela. Eu sou cria do Complexo do Alemão da Penha. Já ouviu falar lá no Rio? Já ouvi. Tem a música Baile da Penha. É isso aí, eu sou disso aí. Do funk, do samba, raiz ali, jogando bola na rua, ao mesmo tempo que a gente jogava bola, tiroteio comendo, tinha que se abaixar, tinha que se esconder e tal. Pausa no futebol. Não, se jogava várias vezes assim, cara. Teve uma vez que eu, na rua da minha avó, tava jogando bola, entrou um bandido assim, atirando, a polícia atirando junto, eu tive que me jogar embaixo do carro ali, o bandido atirou, a polícia me confundiu com o bandido, querendo me levar preso. Esse estendeu aí. É daí que eu vim. Dá pra escrever um livro? Não, é daí que eu vim. E assim, qual que foi a grande questão? Eu nasci num ambiente assim, criado num ambiente assim, onde a questão era, cara, curte, ser feliz, vamos pro negócio do final de semana, festinha, bebedeira e tal, não sei o quê, mas meus pais, principalmente minha mãe, sempre teve um princípio. Durante a semana eu não saí de casa. Durante a semana era a escola. Entendeu? Então, tipo assim, eu estudava, tinha meus horários, que fazia dever, tudo bonitinho. De noite eu dormia cedo pra ir pra escola. Final de semana, aí eu podia fazer o que eu quisesse. Então, final de semana também eu acordava às 6 da manhã, ficava na rua até, né? Fervendo. Mas durante a semana era sempre estudo. Então, sempre fui bom aluno. Eu sempre fui bom aluno. Enquanto a maioria dos meus amigos ali, meus colegas, ficava de recuperação, repetia, dava o terceiro bimestre, né? Ou trimestre. Eu tô ficando velho. Lá naquela época eu já tava passado. Então, sempre foi muito isso. E um ponto crucial ali nessa virada foi quando meus pais separaram. Então ali eu devia ter ali por volta dos 9 anos. Minha irmã tinha uns 4, 5 anos mais nova. Então nessa fase foi bem traumático, assim. Porque a ruptura foi bem bizarra, assim. E nesse meio tempo, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe mal, lá na cama, com depressão e tudo. E minha tia, que eu chamo de Timãe, a irmã da minha mãe, tava lá e tal, e eu tava na sala cuidando da minha irmã, e minha tia me chamou pra cozinha e tal, e eu nem consegui chorar porque eu tava meio atônito ainda, sem entender direito. Imagina, 9 anos. E aí minha tia chegou pra mim e falou, filho, eu sei que você ainda é uma criança, que você não precisava passar por isso, mas eu preciso que a partir de hoje você seja um homem dessa casa aqui.
E assim eu fiz. Então, várias vezes minha mãe tentou suicídio, várias vezes minha mãe chegou bêbada em casa e tudo, eu tive que segurar a onda ali, que tentar cuidar da minha irmã, e eu meio que fui digamos, o pilar que a minha irmã tem de homem, assim, né? Então, enquanto nesse período a maioria estava de boa, eu já tinha uma certa responsabilidade. E na mudança, um tempo depois, minha mãe melhorou, se recuperou, a gente foi para Niterói, que era mais próximo da minha tia, onde minha tia morava ali, a gente conseguia ter um pouco mais de proximidade, né? E aí nessa mudança, cara, a gente se mudou sem nada. Literalmente nada. Pra não dizer que não tinha nada. A gente tinha um rádio, a gente levou uma vassoura e um balde, que é pra fazer a limpeza lá. Tinha 3 colchonetes, mas aquele colchonete azulzinho que tu enrola assim. Uhum. Eram 3 colchonetes e aqui não sei, no sul não sei como chama, um rabo quente. Uhum. Uhum. Ok. Que ali, tinha uma leiteirinha, que era onde minha mãe esquentava ali pra gente fazer um ovo ali e comer no Rio Angu, aqui vocês chamam de polenta, né? Polenta mole. Aham. E era isso, cara. Chuveiro, banheiro, não tinha nem chuveiro, velho. Era água gelada ali, saía do cano mesmo, e vou te falar que foi um dos momentos mais felizes, assim. Que a gente brincava, a gente sorria. Mas o que começou a acontecer? Meu pai sempre foi um cara que teve alguns problemas em relação à responsabilidade financeira e tudo. E o combinado era que ele pagaria o aluguel e as escolas. Ele não pagou nenhum nem outro. E aí, vira e mexe, chegava oficial de justiça. Isso é um trauma que eu tenho até hoje, velho. Quando falo oficial de justiça, eu me tremo tudo. Que achando que era pra ser despejado, né? Só que eu criança, eu não podia despejar, porque eu não era maior e tudo. No colégio, por mais que eu fosse bom, eu não podia renovar a matrícula, porque meu pai não pagava e tudo. E assim a gente foi indo, né? Até que ali, mais ou menos quando eu tinha 14 anos, e eu era adiantado. Eu formei na escola com 15. E entrei pra biologia, né? Na UERJ. Mas ali com 14 anos, aconteceu isso, eu fui convidado a me retirar do colégio, 13 anos. Tava indo pro 2º ano. E aí, como tava muito próximo, a gente até chegou a ver colégio público e tal. Minha irmã saiu do colégio particular pra ir pro público. Como eu tava mais próximo do vestibular e de formar, a gente conseguiu. Cara, minha mãe fez de tudo. Vendeu roupa. Como é que é o nome onde bota a flor? Fugiu o nome. Vaso. Vaso de flor. de flor. O que tinha se virava ali. E aí a gente conseguiu, tinha um colégio ali que dava bolsa e tal, a gente foi lá pedir e tudo, a gente conseguiu bolsa. Foi o argumento lá em Niterói. Daí eu fiz o 2º e 3º ano, e no 3º ano eu sempre soube que queria ser médico. Você perguntar, tá, como é que surgiu isso? Cara, eu sempre tive uma tendência pra isso, mas minha mãe também foi a grande responsável, porque eu lembro quando eu era pequeno, ela brincava comigo assim, doutor Tauan, vai pra sala de cirurgia e tal. Não sou cirurgião. A gente na medicina tem algumas piadas, né? Eu decidi ser médico e não cirurgião. A gente fala que cirurgião também não é médico, é só açougueiro ali. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Né? Que a gente fala que quem raciocina mesmo é o clínico, né? A gente aprende na faculdade que a clínica é soberana. Então... Mas voltando... Cara, vocês podem me interromper, tá? Que se deixar aqui eu falo até amanhã. Onde é que eu parei? Tá, no vestibular. E aí, no 3º ano, eu já sabia que era medicina, eu fiz vestibular pra medicina. E no vestibular, assim, era claro. Ou eu passava pra federal, ou não tinha como fazer faculdade. Porque a gente não tinha condição de manter, principalmente faculdade de medicina, que a gente sabe que a mensalidade é bem alta, né? E aí, saindo do 3º ano, tava com 15 anos. Tava ainda ali meio... Eu sabia que eu queria medicina, mas ao mesmo tempo tava assim, não sei se eu consigo, será que não tem outra coisa e tal. E aí eu fiz os vestibulares lá no Rio, são 4. Era a Unirio, a UERJ, a UF e a UFRJ. E aí, uma que eu fui pra 2ª fase, a única que eu não fui tão bem, foi a UERJ. Porque pra medicina precisava tirar A na primeira fase, eu tirei B. As outras eu passei pra 2ª fase e tal. Aí eu falei, já que eu tirei B na UERJ, eu vou botar biologia. Que eu gostava disso e tal, vou botar biologia aí só pra gente ver. Acabou que eu não passei no vestibular naquele ano por diferença de 1 ponto.
E eu passei pra biologia. E aí, né, formei e tal, não sei o que, vou fazer biologia. Imagina, 15 anos entrando na faculdade. Caraca. Nossa. Quanto que eu não fui zoado, era engraçado. O pessoal no trote me botou pra ir de fralda, velho. Pra ser o bebê da turma. Cara, Minha uma mãe pausa tem- rápida na tua história. Como é que funciona essa questão de tu ter 15 anos? Tem uma burocracia? Tu tem que Minha mãe foi lá, minha mãe ter ensinou. Aham. uma autorização de alguém. Minha mãe foi lá Entendi. na faculdade, eu fui na faculdade, o único que foi na faculdade com a mãe pra fazer matrícula. Aí a mãe foi lá e tal, essa burocracia, assinou, reconhecer firme e tal, tudo mais. Ok. Mas eu entrei, né? E aí, claro, minha mãe sentiu aquela sensação, né? Missão cumprida, formei um filho e tal. E desde sempre eu já tinha uma mentalidade que assim, cara, minha mãe e minha irmã estão se doando pra mim, eu preciso resolver isso, preciso começar a ganhar dinheiro logo pra ajudar minha família e manter. E aí eu comecei a ver que a realidade da biologia não era meio assim. A partir do segundo semestre eu já estagiava, na verdade, a partir do primeiro. Eu já estagiava ali, já recebia um troquinho, dava aula de biologia e tal. Mas eu vi que, na realidade, não era meio assim. E eu falei, cara, não, o que eu gosto é medicina mesmo. Tinha a minha prima, por parte de mãe, é médica. Ela é mais velha. Hoje a gente considera irmã, porque a gente foi... Nessa mudança, a gente ficou muito junto. E aí, eu falei com a minha tia, com o meu tio, que eram... Eu falo tio pai e tia mãe, né? Que foi quem organizou a parte, ajudou a gente na parte financeira ali. Tanto na parte financeira como na parte de mentalidade. Meu tio é empresário, minha tia era professora também. Depois foi para a parte de empreendedorismo também. Então, uma visão completamente diferente da que eu tinha, um acesso completamente diferente, outra realidade. No começo foi até chocante, né? Porque na comunidade a gente pensa de um jeito, age de um jeito, e eu fui inserido na família ali, que já era uma família estruturada, onde tinha ordem, tinha a presença ali de um pai, da mãe, onde tinha uma mentalidade diferente, pensar em medicina, em crescer e tal. E, isso aí foi, assim, fundamental para eu ter a cabeça que eu tenho hoje. E eu fui falar com eles, né? Eu falei, pô, tia, tô fazendo biologia e tal, mas eu acho que não é isso que eu quero, não. Eu queria medicina e tudo mais. Tô pensando em largar e tentar o cursinho. Eu já fui, na época o PH era... Tô fazendo propaganda aqui, né? Aqui no Sul não sei se tem, mas na época o PH lá no Rio ainda é um dos melhores colégios, mas de cursinho era o bambambam. E aí eu fui lá antes, sozinho, fui lá perguntar pra eles, pô, como é que é? E tudo, minha prima tinha feito PH, tinha passado no PH, pelo PH lá. Aí eu fui lá pra ver se eu conseguia a bolsa. Aí a mensalidade na época, eu acho que era 1.500, mais ou menos. Eu consegui pagar R$700. Levei todo o meu currículo e tal. Aí eu falei, pô, tia, eu já fui lá e tudo, fui no PH, consegui uma bolsa que é só R$700, a senhora conseguiria me ajudar? Ela e meu tio, não, claro, vamos lá, se é pra estudar, vamos lá e tal, beleza. Aí fiquei empolgado, tranquei biologia, minha mãe já deu uma surtada. Como assim? Você trancou a faculdade e tal? Eu falei, não, mãe, eu tranquei porque não é isso que eu quero. Meus amigos ali na faculdade falam, não, então, você é bom, mas medicina acho que não dá pra você não, é outra parada e tal. Eu não. Comecei a estudar. Estudei. Primeiro ano de cursinho, faltou um ponto, não passei. Aí eu, pá. E aí, tia? Não, vamos de novo. Aí nisso eu mudei pra um outro cursinho. E aí, nesse outro cursinho eu consegui um desconto maior. Aí eu pagava acho que R$500. E aí, no segundo ano eu estudei. Aí eu estudei valendo também. Eu estudei valendo. Cara, eu sabia tudo, velho. Tudo. Chegou na hora da prova, eu não passei por meio ponto. Aí eu, beleza, vamos pro terceiro ano. Aí no terceiro ano, o dono do... Era um cursinho menor, o dono do cursinho... Ele viu, eu era o melhor aluno do cursinho. Assim. Tanto que ele dava uma ficha durante a aula... Ele dava aula de matemática, física e química. Aí ele dava uma ficha com 50 questões da aula que ele ia dar. Aí eu pegava a ficha, resolvia a ficha em 30 minutos e ficava parado assim, olhando aí... Ele já sabia disso, e aí, então, tem alguma questão aí, o gabarito tá tudo certo e tal? Eu falei, pô, Albert, essa questão aqui, o gabarito tá errado. Ele, galera, gabarito é tal. Nesse nível, velho. Nesse nível. Aí eu fazia aula de redação, eu fazia, em média, umas 7 redações por semana. Assim, eu tava... Não passei. Eu falei, pá. Aí veio o terceiro ano, e eu sempre
por mais do meu pai e da minha mãe não serem religiosos, cristãos, eu sempre tive uma inclinação para isso. Meus tios são adventistas do sétimo dia, e quando a gente se mudou para lá para perto, eu comecei a entender mais, a buscar mais, a frequentar a igreja. Logo que a gente entrou, eu me batizei, em 2003. E aí eu já tinha mais esse lado da parte espiritual junto, né? E aí eu falei, cara, não é possível. Eu sei tudo, eu me dediquei, eu tô pronto. É alguma coisa. E aí eu fiz o seguinte voto com o Papai do Céu. Assim, Deus, eu não tô entendendo por que eu não passei ainda. Porque ninguém entendia. Eu não tô entendendo. Mas eu acredito que seja porque eu tenho alguma coisa que eu preciso melhorar. E eu acredito que pode ser porque talvez eu não tenha te colocado em primeiro lugar. Então, nesse próximo ano, tudo que tiver relação entre qualquer outra coisa e você, eu vou te priorizar. Isso no começo do ano. Eu conversei com Deus, né? A gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Beleza. E aí fiz. E aí, nesse último ano, pra você ter uma noção, o Albert, eu pagava R$100. Que era só o custo ali o custo, nem o custo total, era só para pagar as folhas lá de impressão e tal. Aí a professora de redação, eu não pagava nada, porque ela viu o quanto eu era bom e tal. E aí tinha um outro professor que era de biologia, que aí esse eu ia começar e era muito bom. Era tipo o top que todo mundo fazia lá na época para biologia, que era específica, né, que tinha não era só o Enem ainda. Então tinha a primeira fase, a segunda fase, que eram as específicas, era biologia, química. Na UFRJ tinha física também, redação em português. Aí na UFRJ toda discursiva, mas nas outras a segunda fase era discursiva. Aí eu falei, eu vou jogar todas as minhas fichas. Aí eu falei com meu tio lá, consegui uma bolsa também. Falei, ei tio, vamos? Ele, vamos. Aí era segunda-feira de noite. Começava tipo 6 da tarde e acabava 10h30, 11 as aulas. E aí assim foi indo, né? Eu guardava o sábado, então tudo que tinha relação entre qualquer coisa e o sábado, eu guardava o sábado. E nesse ano já começou já diferente. Porque no começo do ano foi quando entrou o Enem, sendo o unificado, né? Pelo SISU. E aí logo quando entrou, a prova ia ser sábado e domingo. Ia ser sábado de tarde. E aí foi o primeiro baque assim, né? Só que, como eu já tinha falado com o Papai do Céu, eu tava muito tranquilo. E aí eu lembro que quando deu essa notícia, o Albert lá, que era o dono do cursinho, chegou, e aí, Toma? Você viu, né? Vai ter prova sábado, né? Eu já sabia, todo mundo sabia, né? Eu falei, não, Albert, eu vi. E aí, cara? Vai ter que conversar com o teu pastor lá, cara. Você vai ter que fazer, velho. Porque não dá, todas estão pegando e tal. Eu falei, não, Albert, fica em paz, mano. Ele, não, como assim? Eu falei, não, cara, mas não tem que conversar com o pastor, não, é tranquilo. Ele, tá, mas tu vai fazer, né? Eu falei, cara, se a prova for sábado, eu não vou fazer. Aí, você é maluco? Como é que tu não vai fazer? Eu falei, irmão, ó, pensa comigo aqui. São 4, né? A UFRJ pegou a primeira fase, a Unirio pegou a primeira fase e tinha uma determinada vagas que era para acesso direto pelo Enem. A UF, o Enem contou como primeira fase, só que a UERJ continuou sendo a UERJ. Não pegou nada do Enem. Aí eu falei pra ele, então, cara, tem a UERJ, não tem? Ele então, é peça aí que eu vou passar. Tá de boa, só preciso de uma, pô, não preciso das 4, não. Aí, não, vai rever isso, vai rever isso. E assim foi, até que um pouco depois, tanto judeus, adventistas, tudo, entraram com recurso lá. E aí a gente, na hora de se inscrever, marcava lá que era sabatista. E a gente chegava no mesmo horário que todo mundo, ficava até as 7 da noite para começar a fazer a prova às 7 da noite. E aí começava às 7, terminou 1 e pouca da manhã, pro dia seguinte voltar a fazer a prova no horário normal, né? Então, tipo assim, a gente ficava... Eu fiquei na época de 1 da tarde até 1 da manhã. 1 e pouca da manhã lá. Mas, beleza. E aí, já tava tranquilo, menos um problema. E aí, o de biologia, lembra do professor de biologia lá? Cara, ele aprofundava tanta matéria, que ele falou, galera, não vai dar não, vou ter que botar uma aula extra. E aí vai ser no sábado. Aí eu, pá. Aí terminou a aula, né, e tal, eu cheguei pra ele, pô, professor, assim, você sabe como é que eu sou um bom aluno, eu vou me dedicar e tudo mais. Se eu botar em qualquer outro horário, qualquer
outro dia eu venho, mas sábado eu não venho, porque eu sou adventista e tal. Eu expliquei tudo pra ele. Ele, não, galera, beleza, ó, vou botar domingo, tá? Vai ter aula sábado e domingo. Eu falei, beleza. Foi top. E aí tava tranquilo. Cara, eu cantava no coral da Igreja Adventista na época, no coral Jovem do Rio, aí vira e mexe... tinha alguma viagem. Primeira vez que eu fui pro Sul foi com o coral, inclusive. A gente veio cantar aqui em Porto Alegre. Que legal. E aí... Foi a primeira viagem de avião que eu fiz, inclusive. E aí... A viagem caiu pegou o domingo, que era o dia da aula. Aí o que eu falei? Falei que ia priorizar, né? Deus. Tava indo cantar pra Deus e tal. Falei, não vou pra lá. Então tudo que tinha essa relação eu priorizava. Chegou o final do ano, vestibular. Fiz o vestibular. Durante ali o Enem, que foi uma hora da tarde, a gente ficou preso. A gente foi humilhado, assim, bizarro. Bizarro, assim. Trataram a gente pior que cachorro, assim. E nessa brincadeira ali, eu perdi meia hora de prova. E minha prova, assim, tava toda contada. Eu sabia quanto tempo eu tinha pra cada questão. Eu deixei 3 minutos pra cada questão. 1 hora pra fazer redação, meia hora pra fazer... Tava tudo cronometrado, eu sabia tudo. Quando deu esse negócio deles errarem ali, cara, me desconcentrou de uma tal forma que eu não consegui fazer 2 mais 2. Não consegui. Tipo... E aí, no finalzinho ali, as 10 últimas questões eu não consegui fazer, de matemática. Porque não... Cara, eu saí de lá brabo, velho. Pensa. Brabo, chorando de raiva, assim, de desespero. Aí eu lembro, isso já era 1h pouca da manhã. Aí minha mãe tava me esperando lá fora. Aí eu lembro que eu saí e fui falar, falei, o pessoal da coordenação, falei, cara, eu quero saber quem é o responsável daqui. Aí não, por quê? Chorando, assim. Falei, cara, por que vocês fizeram aqui é inadmissível. Eu não tô pedindo pra ser melhor que ninguém, não. Só que eu tô trancado aqui desde 1 da tarde, tô saindo daqui 1h30 da manhã, é o meu 3º vestibular, eu tava pronto, e por causa de um erro de vocês, eu não consegui fazer 10 questões. Que pra medicina, você sabe que isso vai fazer diferença. E, enfim, chorando, brabo, assim, brabo. Saí de lá, aí já tinha saído o gabarito, né? A gente levava o cartão resposta, saiu o gabarito. Eram 90 questões. Uhum. Chutas quantas eu errei? Nenhuma. 10. Errou As 10 que eu não fiz. As 10 que você não fez. As 10 que eu não fiz. Mas beleza, tinha ido bem. Aí cheguei no dia seguinte, já tava tranquilo, eu falei, beleza, fiz a prova também, top. Cara, de 180 questões, se eu não me engano, eu errei entre 15 e 20 questões só. Assim, eu fui top. E na redação, o tema da redação foi sobre ética. Eu tinha feito 50 redações antes. Eu já sabia, a redação estava pronta. Então, levei a minha professora de redação. Ela olhou, não, então é 10. Eu falei, beleza, então, tô de boa. Aí tinha as outras provas, eu fui fazer as outras provas e tal. E eu lembro que nesse ano também a UFRJ mudou. Ela era sempre 2 domingos. E aí ela botou sábado e domingo. Aí a gente também ficou trancado. Só que teve um porém. Como foi a primeira vez do Enem, foi o ano que foi roubado. Não sei se vocês lembram disso. Extraviaram ali, roubaram as provas do Enem, que atrasou a correção. Então a gente foi fazer a segunda fase sem saber se tinha passado. Mas até então, beleza. Eu achei que tinha ido bem. Eu falei, não, vou passar, né? Vou fazer. Aí fui fazer. Eu nunca tinha falado isso. E no sábado ali foi completamente diferente o tratamento que a gente teve ali, foi tudo top e tal. Aí eu saí da prova da FRJ. Meu tio sempre me ligava, né? Que é meu tio pai. Ele me ligou, e aí, meu filho, como é que tá e tal? Eu falei, tio, eu nunca falei isso, eu não gosto de falar isso não. Mas se minha prova for corrigida, eu vou passar. Eu saí com essa certeza absoluta. E aí na prova da UF eu também tinha ido muito bem. Na UERJ eu tinha ido bem, a Unirio foi a única que eu nunca fui bem nessa prova. Eu não sei porquê. A minha prima... E era a que eu mais queria. Porque minha prima, o marido dela fizeram a Unirio, meu melhor amigo na época também formou na Unirio. E era a que eu mais queria. E aí... foi começando a sair os resultados. E um detalhe, a UFRJ na época era toda discursiva. E até hoje, se eu não me engano, ainda é a melhor faculdade federal do Brasil. Então era a única que eu tinha certeza que eu não teria condições de passar. Que era a mais difícil. E nesse mesmo ano, a oração que eu... Na verdade, quando eu decidi fazer medicina, a oração que eu sempre fazia era, Deus, tem 4. Eu não vou saber escolher.
Então que o senhor escolha que eu vou ser o melhor médico pra você. Tá na tua mão. Escolha, eu não preciso de mais não. Só o senhor escolhe aí. Beleza. Aí voltando, né? Isso já era janeiro lá. E aí a nota saiu carnaval, fevereiro. Eu lembro que eu tava em Búzios lá com meu tio e tal, e saiu a nota. Essa foi bizarra. A nota de corte foi 765,97. Eu tinha feito 795,94. Eu não tinha passado por 003. Irmão, meu mundo caiu ali. Aí eu falei, não quero mais saber e tal. Pô, terceiro ano e aquela pressão. Sua prima passa, você não passa e tal, não sei o quê, porque tem que começar a ganhar dinheiro e papapá e não tá fazendo nada. Eu falei, cara... Aí eu pensei, cara, vou fazer engenharia mecatrônica, vou construir robô e tal. Aí me inscrevi lá no SISU, né? Botei lá pra Cefet. Aí deu uma semana sem resultado, eu tinha passado no primeiro. E aí tinha até terça-feira pra fazer a matrícula. E aí beleza, final de semana eu fui pra igreja e tal, de boa. E aí no domingo, cara, que era pra segunda fazer a matrícula, eu senti um negócio assim que eu falei, cara, não é isso que eu quero não, velho. Aí eu liguei pra minha tia e falei, tia, não é isso que eu quero não. Eu quero medicina mesmo. E eu quero saber se eu posso contar com a sua ajuda e tal. Eu vou fazer o máximo. Foi por pouco, eu tenho certeza que esse ano vai e tal. Ela, não, vamos. Aí não fiz a matrícula, eu falei, mais um ano de cursinho. Já era o 4º ano. E aí eu fui tentar a bolsa de novo e tal. Aí tinha um outro cara que eu fui tentar a bolsa. Aí no último dia, o último a pedir bolsa fui eu. Aí fui lá conversar com o cara, mostrei todas as minhas notas e tal, falei de tudo, fiz aquele discurso bonito, né? A gente vai, vou tentar convencer, fui me vender ali, pá. Aí no finaleiro ele me solta assim, não, top, gostei muito, cara, quero contar contigo sim, tudo mais. Só vou te passar aqui como é que funciona, tá? Eu dou umas aulas extras. Nessas aulas extras, quem é bolsista é obrigatório vir. Porque é um bônus que eu tô dando e tal, e como é bolsista tem que estar aqui e tudo mais e tal. Adivinha qual era o dia? No sábado. Eu deixei ele falar assim, fiquei assim, eu falei... Então, eu só tenho um pequeno problema. Porque eu sou sabatista, eu guardo sábado, inclusive no Enem eu guardei o sábado, no FRJ também. Se você colocar aula em qualquer outro dia, em qualquer outro horário, eu vou ser o primeiro a chegar aqui. Vou me dedicar pra caramba, mas no sábado eu não venho. Ele temos um grande problema, então. Eu falei, não, irmão, beleza. Se achar, tô aqui. Ele, não, isso era na sexta. Aguarda, segunda começava, aguarda até segunda que a gente vai, até no sábado que a gente vai te mandar a mensagem pra dizer se você foi aprovado ou não. Eu falei, beleza. Chegou domingo, não mandou nada. Segunda de manhã eu falei, vou ligar. Vamos ver, né? Aí eu liguei pra lá. Aí o secretário atendeu... Falei, opa, aqui é o Tauan e tal, eu fiz um pedido de bolsa, queria saber se vocês me conectaram, porque eu não recebi o resultado. Ele, mas já era pra tu estar aqui, pô, tu foi aprovado e tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Fui. Fevereiro, março. Aí, finalzinho de março, ali, início de abril, tinha saído uma reclassificação pelo SISU, né? Um detalhe, nesse ano, a UF, que é a federal lá de Niterói, ela geralmente reclassificava até o 370. Eu fiquei em 363. Então, assim, em teoria, era pra eu ser chamado. Só que como o FRJ demorou pra liberar, não reclassificou nada. E aí eu não passei. Né? Até então eu não tinha passado. E aí teve a segunda, a reclassificação ali do SISU e tal. Aí eu fui olhando assim, aí eu pensei comigo, cara, não aguento mais fazer vestibular. Aí eu olhei ali, olhei minha nota, aí eu olhei a faculdade, que era o Brasil inteiro, qual faculdade tinha a menor nota pra eu ter mais chance de passar. Era lá no Amazonas, velho. Lá em Manaus. Eu vou botar isso aí, velho. Não aguento mais fazer medicina vestibular, não, velho. Eu vou botar isso aí. Aí coloquei ali e esqueci. Aí uma amiga minha, até hoje, uma das minhas melhores amigas, estava junto e tal, e aí era um domingo, isso eu lembro, chuvoso pra caramba, umas 10 horas da noite. Ela, tá, saiu o resultado do Enem, vamos ver? Eu falei, Lu, vê primeiro, que eu não quero ver esse negócio, não. Aí ela queria engenharia civil, se eu não me engano. Aí ela
passou, eu falei, passei e tal, não sei o que, aquela festa top. Ela, e aí, Tatá? Eu falei, Lu, vem pra mim que eu não quero ver esse negócio, não. Aí ela viu, Tatá, você passou, parabéns e tal, pá. Pra Manaus, eu fiquei feliz ali, eu já... Aí tinha um outro porém. Porque eu tinha até terça-feira pra estar em Manaus fazendo a matrícula, senão eu perdi a vaga. Mas imagina, né? Sem dinheiro e tal, lá no Rio. Aí eu recorri, né? A ajuda. Liguei pro meu tio, falei, tio, tudo bom e tal? Não, meu filho, tá tudo tranquilo? Não, tio, tudo bom. Eu tenho duas coisas pra te falar, duas notícias, uma boa e uma ruim. Ele é mesmo, cara, me dá notícia boa então. Então, tia, boa é que eu passei pra medicina e tal, top, parabéns, que felicidade e tal, não sei o quê. Mas qual que é ruim, cara? Será que tem ruim? Eu falei, então, tio, é que eu passei pra Manaus. E aí eu tenho até terça-feira pra ir lá pra fazer a matrícula, senão eu perco a vaga. Ele, não. Na mesma hora, assim, meu tio é bizarro. Na mesma hora, já viu passagem, ele tinha um compromisso, ele já desmarcou o compromisso e falou, segunda manhã eu não consigo, mas a gente viaja de noite e vai lá fazer a matrícula de manhã cedo. E assim foi. A gente pegou o último voo, chegamos lá na madrugada e tudo mais, aí de manhã cedo fomos lá na faculdade, fizemos a matrícula e tudo, eu nervosão, né? Falei, cara, eu acredito que eu vou fazer medicina. A gente ia ficar uma semana, que eu tinha passado pro segundo semestre, a gente já ia ver apartamento, já ia ver casa ali, tudo pra ficar, pra organizar. E aí, na terça-feira, eu saindo da faculdade, de lá, tipo, feliz assim, aí um amigo meu do Rio, que tava fazendo vestibular comigo, me ligou. Aí eu vi Caião, eu atendi, né? Eu, irmão, ele, pô... Aqui eu não posso falar, o carioquês, né? O carioquês sabe que palavrão pra carioca é vivo, né? Eu já tô mais curado, aqui no sul eu não falo muito, não. Só quando eu tô no Rio, aí volta o carioquês, né? Mas esse foi... não sei o que, parabéns, moleque, eu tinha certeza que tu ia passar e tal, e me dando os parabéns. Falei, pô, irmão, obrigado. Tô aqui fazendo a matrícula. Ele, que matrícula? Eu falei, não, cara, eu tô aqui em Manaus, passei pra Federal de Manaus. Que Manaus, seu retardado? Tu passou na FRJ? Eu, como assim, irmão? Ele, não, volta pra cá agora, velho. Volta pra cá agora, tu passou na FRJ. Eu, como assim, irmão? Olha aí, filho, olha aí. Entra... Na época era Orkut ainda, pra você ver como entra. Entra aí no Orkut, que saíam mais listas... não oficiais, né? O pessoal fazia a lista não oficial e tal. Olha lá, velho, tu tá lá. Entrava 190, eu tava em 98. Tava bem na meiuca, assim. E não, tu passou e tal. Eu falei, como assim, irmão? Volta pra cá agora. Eu falei, não, beleza. Aí eu desliguei e falei, tio, o cara falou que eu passei pro FRJ. Ele, como assim? Eu falei, tio, vamos na Lan House. Você viu. Eu tô falando a minha idade aqui, né? Aí fomos lá na house, entrei no Orkut, eu olhei, eu falei, tio, acho que eu passei pra FRJ. Não, então vamos voltar. Aí trocamos uma passagem e tal, voltamos. E aí a gente pousou no... Vocês já foram pro Rio? Não. Tem o aeroporto do Galeão, que fica ali na Ilha do Governador. E o FRJ é, tipo, do lado. E a gente passando ali pra ir pra Niterói, eu falei, tio, já pensou? Passando aí e tal, não sei o que, né? Vamos orar. Ia sair, uma semana depois ia sair o resultado. Pensa no dia. Uma pessoa que não conseguiu dormir. Eu fiquei apertando F5 o tempo inteiro. Até que 7 da manhã entrou. Aí apareceu lá, lista dos aprovados. Eu já orei e tal, pá. Aí medicina, botei lá, carregar e botei pra procurar Tauan. Aí esperando. Aí, bum, não encontrado. Eu falei, não pode. Eu falei, não pode, é pegadinha. Aí eu olhei assim, não tinha carregado tudo. Eu falei, Aí esperei fundo de novo, esperei carregar. Botei então de Oliveira Santa, tava lá, aprovado, medicina FRJ. E na hora que eu ia gritar, meu telefone toca, minha prima, tu passou? Passei, fui pra rua, aquela gritaria toda, aquela festa. E aí, uma das histórias, né? Fui fazer medicina na FRJ, que era a única que eu achei que eu não ia ter condições de passar. E as duas que eu passei no vestibular foram as duas que eu guardei o sábado. E eu tô falando, eu não tô falando que guardar o sábado vai mudar, porque hoje eu ainda guardo sábado, mas não frequento mais a igreja adventista. Só que quando você se coloca na posição e cumpre o que tá ali, não tem como não ser abençoado. Eu não consigo não falar dele, não colocar ele. Porque a minha faculdade foi ele. E foi tão surreal isso, porque eu lembro que durante a faculdade eu morri de medo do meu nome não tá lá, velho. Até o final da faculdade, eu não acreditava que tava lá, eu tinha medo da lista lá não ter meu nome. De tão, pra mim, surreal que foi, assim.
E aí, enfim, entrei na faculdade. Durante a faculdade eu vendia roupa, eu estagiei em Bangu 1, lá no presídio. Aí você pensa nas histórias que eu tenho pra falar aí. Aí formei, aí logo que eu formei comecei a trabalhar que nem um doido, né? Atendia na UPA e tiroteio, e atendi bandido e polícia, esse estendeu todo aí. E na UFRJ, na finaleira ali, tem o que a gente chama de internato, que são os 2 últimos anos, na minha época era 1 ano e meio. Que é onde basicamente a gente fica só na parte de atendimento ali, né? Na parte mais médica ali. E todo mundo nessa fase já tava estudando para residência e tudo. Aí tinha um cursinho que era muito famoso, acho que ainda existe, que era o Medcurso, para preparatório e tal. Eu tinha bolsa também no cursinho lá, no Medcurso. E eu tava naquilo, mas eu não sabia direito o que eu ia fazer. Eu gostava de muita coisa. Eu estagiava desde o 4º período na UTI. Então, UTI eu sempre gostei, mas eu gostava da parte de ortopedia, eu gostava da parte de cardio ali, da parte mais de medicina do esporte. Então, tinha várias coisas que eu gostava assim, eu tava meio na dúvida. E aí vem outro ponto, né? A residência, na época, pagava R$ 2.800. Só que já teve um tempasso que minha família tava investindo em mim. E eu falei, cara, eu preciso retribuir isso. E R$ 2.800 não ia dar pra manter eu, minha mãe e minha irmã. Aí chegou o exército. Aí eu já tava me preparando pra residência, aí chegou a prova do exército, eu fiz. E a prova do exército eu já entrava com o 1º tenente, então o soldo ali já era cerca de 7 mil e poucos reais. Já era uma baita diferença. E aí eu entrava, fazia o preparatório ali, a escola, depois era transferido, ficava 2 anos fora e voltava para pegar a vaga na residência, que era ali no Rio, que era no Hospital Central do Exército, que era ali do lado de onde era o cursinho preparatório ali do Exército, né? E eu falei, cara, é esse caminho aí. Até porque eu vou ter 2 anos pra pensar e tudo, já vou ter um valorzinho, vai dar pra bancar e tal. Mano, eu formei. Eu trabalhei que nem um doido, velho. Eu trabalhei que nem um doido. Pra você ter uma ideia, eu guardava o sábado, eu ainda era adventista, então eu saía de casa domingo, 5 da tarde, que eu pegava plantão às 7, e eu voltava pra casa no sábado de manhã, às 7 da manhã. Eu ficava direto, indo de um lugar pro outro. Meu carro tinha 2 malas, uma com roupa de cama pra gente dormir lá na UPA, outra com roupa que eu ia trocando, e assim ia, velho. Loucuragem. Mas graças a Deus deu tudo certo, experiência, por isso que eu falei, se quiser história, tem história que até dizer chega. E isso até sair ali a ser chamado de fato no exército, e aí em março eu assumi a vaga. Aí fiquei 2 anos ali no Rio. Final de 2017 fui transferido para São Borja. Aí fiquei mais 2 anos em São Borja, conheci minha esposa, pedi demissão. Não sei se essa história com a minha esposa a gente pode contar, que daqui a pouco minha filha vai ver e se perguntar eu vou falar o contrário, né? Não, essa história ela não vai saber. Ela não pode saber dessa história, né? E aí, em São Borja eu decidi sair do exército. Porque sou apaixonado pelo exército, tá? Eu uso muito da disciplina, até do empreendedorismo, cara. Muitas coisas que na época eu achava que era bobeira. Cara, o exército me ensinou, assim, surreal. Só que o ponto principal ali foi que até ali eu não prestava atenção na parte de mentalidade, de inteligência emocional. Eu não tinha muito isso, eu só fui, sabe? Só fui. Necessidade, eu só fui. Tem um ponto legal que é pra contar aqui, que eu lembrei agora. Porque logo que eu formei ali, minha mãe teve um surto, um episódio de surto psicótico e tudo. E uma das primeiras coisas que eu fiz como recém-formado foi eu ter que meio que assinar e corroborar para minha mãe ser internada à força. E aí a gente internou minha mãe na melhor clínica do Rio, tá? Eu queria proporcionar o melhor, só que aí, na época, tô falando isso em 2016, a diária era cerca de 8 mil reais. Ela ficou uma semana lá, por isso que eu trabalhava que nem um doido. Aí ela saiu, tal, ficou tudo bem, vim pro exército, vim transferido. Só que eu comecei a ver que o exército ele me limitava muito, principalmente em São Borja. Do tipo assim, ia ser padrinho de casamento, já tinha organizado,
pra pegar minhas férias ali e tal. Chegou no dia, teve missão, o comandante não me liberou, eu tive que ficar lá. Aí tive que avisar meu amigo que eu não ia sair. Tinha um congresso e tal, que eu já me programava previamente pra ir, o subcomandante já tinha liberado, na hora de falar com o comandante, não, quero você aqui, eu não ia. E aí isso começou a me incomodar. Uhum. Até que eu comecei a estudar essa parte de inteligência emocional, tudo. E aí eu descobri quais são meus valores inegociáveis. Por isso que eu falo, até no... Quando vem me perguntar, eu geralmente falo isso, cara. Nada que você faça vai dar certo se você não sabe a sua real identidade. Porque a gente não... Se a gente perguntar aqui, a maioria das pessoas não sabe a identidade. Tipo assim, ó, se a gente perguntar... Posso fazer um teste aqui? Vamos lá? Se eu te perguntar, fala pra mim quem é você. Sou um filho de Deus, apaixonado por ele e que tem buscado ser o melhor ser humano aqui nessa terra e como o melhor filho, melhor marido, melhor amigo e melhor profissional possível. Tu foi muito bem, cara. Tu já faz, né? Porque geralmente a pessoa fala, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou advogado, né? É a profissão, muitas vezes, que define. Sim. E aí eu sempre falo isso, cara, a profissão não te define, não. A profissão é só o que tu faz. Sim. E quando eu comecei a ter clareza dessas coisas, eu descobri quais são meus valores inegociáveis. E hoje são 5. Vira e mexe vai mudando a posição, né? Mas são 5. Primeiro, Deus. Segundo, família. Na época, terceiro era o trabalho. Uhum. Quarto era a saúde. E o quinto, que era imprescindível pra mim, era a liberdade. E o exército não tinha liberdade. Cara, quando eu tive... Essa ficha girou, eu falei, cara, não dá mais, eu vou pedir demissão. Pedi demissão. E aí... Fui contar pra minha mãe, mas você é maluco e tal. Antes foi contra. Não, como é que você vai fazer isso e tal? Não sei o que. Depois que gostou, como é que você vai largar e tal? Não, mãe, eu vou largar. E aí eu comecei a ficar meio assim, porque por mais que meu pai até então não era muito presente na minha vida, a gente sempre quer dar orgulho pro pai, né? E meu pai tinha sido militar, um dos maiores orgulhos dele é que eu era militar também e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou falar pro meu pai essa parada? E aí eu deixei meio que organizado, aí um dia que eu falei, não, tem que falar com meu pai. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, pai, tudo tranquilo? E aí, tudo tranquilo e tal? Eu falei com o general fulano de tal, que vai pra aí, já falei que você é meu filho, vai papai, nananã. Aí eu, pai, então, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu tô pensando em largar o exército, pai, disso. Aí ele, não, cara, sai. Eu acho também que você tem que sair. Eu falei, eita. Se soubesse que ia ser Se tão eu simples, tinha soubesse falado assim, antes. né? E aí, nesse mesmo ano eu tinha conhecido a Marina, que é minha esposa. E a Marina sempre pediu pra eu sair do exército, que ela não gostava também. E era o ano que a gente ia casar. Quer dizer, que tava programando pra casar, a gente ia casar em 2020. E aí eu pedi demissão. E logo que eu pedi demissão, eu recebi o convite pra dividir a chefia da UTI do hospital lá da cidade. Que nessa época, além do exército, eu dava plantão na UTI e na emergência. Uau. E aí... Rotina. Não, era sugado. Mas... E aí, quando eu pedi demissão, a direção me chamou e tal, me fizeram essa proposta que eu ia ganhar 3 vezes que eu ganhava no exército. Falei, beleza, tal, top. Fiquei ali, a vida melhorou, tudo mais. Eu recebi uma outra proposta para ir para São Nicolau. Primeira querência do Rio Grande. Lá no interior, lá eu conheço tudo. Eu conheço tudo. E aí fomos pra lá, pra São Nicolau, e fiquei 8 meses em São Nicolau. Aí de São Nicolau a gente foi pra Cerro Largo. Eu recebi tava começando o Covid ali. Fronteira, né? É um pouco mais pra cá do que Cerro Largo. Opa, São Nicolau que você perguntou, né? Não, Cerro Largo. Então, São Nicolau é do lado de São Luís Gonzaga. Cerro Largo é um pouquinho mais pra cá, pra próximo de Santa Rosa. E aí, em Cerro Largo eu trabalhava no hospital lá, na emergência, eu recebi uma proposta para assumir a área do Covid ali. E aí beleza. Assumi ali e tinha deixado o currículo no hospital de Santa Rosa e de Santo Ângelo. E aí, o negócio do Covid, o pessoal ficou meio né, neurótico, com toda razão, os médicos com medo e tudo, eu sempre bati muito de frente, assim, com o que é certo, sabe? Eu não negocio o que é certo.
Verdade também é um dos valores ali que eu não negocio, sabe? E eu tinha muito conflito. Porque os caras falavam, não, vamos fazer assim. Eu falei, irmão, tá errado. Não, mas tá errado. Aí tinha uma outra médica amiga minha uma vez que ela falou assim, negão, tu tem que ser mais flexível, cara. Eu falei, mas flexível com o quê? Com erro? Ela, não, cara, tem que ser mais flexível. Eu falei, não dá, ela. Cara, então tu não vai dar certo em lugar nenhum, só quando tiver o teu. Aí eu, opa. Ali brilhou. Girou ali, eu falei, tu tem razão. Vou pensar nesse negócio aí. Aí nesse meio do caminho, na época do Covid, eu fui chamado também pra trabalhar na UTI de Santo Ângelo, que logo depois ali eu morava na UTI de Santo Ângelo e depois na UTI de Santa Rosa, que eu também dividia a rotina lá. Então, na pandemia, eu literalmente morava no hospital. Eu morava no hospital. Teve meses, quando deu o pico ali, que eu fui pra casa uma noite. Nossa. Só. Aí, quando começou a organizar assim, a gente se dividiu, éramos quatro rotinas na UTI, a gente se dividiu pra pelo menos a gente ter um final de semana cada um. Aí eu peguei um hotel top com a minha esposa, né, pra gente aproveitar e tal. Eu fiquei dormindo todo dia. Eu acordava pra tomar café da manhã, aí voltava, dormia. Aí ela me acordava, vamos almoçar, vamos. Aí eu ia almoçar, voltava a dormir. Caraca. Aí de tarde vamos namorar, vamos. Aí namorar, voltava a dormir. Eu dormia a noite inteira, velho. Eu dormi todo dia. Mas aí no finaleira do Covid foi quando eu comecei a estudar a área que eu faço hoje. É que se eu tiver que definir, é mais parecida com a nutrologia, mas eu pego especificamente obesidade e o que faz sentido junto ali, que corrobora a parte de reposição hormonal. Eu comecei nessa área porque eu era obeso. Então, eu era obeso, meus hormônios estavam baixos, eu comecei me tratando, e depois tratei minha esposa, meu pai, minha família, e aí depois eu comecei com os pacientes, e é o que a gente faz hoje, né? E aí, nesse meio do caminho ali, a Marina tentou vestibular, fez vestibular pra cá, passou aqui, aí a gente tinha lá Santa Rosa que já tava rodando, lá a nossa clínica lá, a gente veio pra cá. E a gente veio pra cá, irmão, não tem Del também, velho. Não tinha dinheiro pra nada. Trabalhando pra caramba. E o custo dos materiais que a gente trabalha é um custo alto. Uhum. Estourei todos os cartões de crédito, tudo. A gente chegou aqui com a conta a menos 50 mil. Na conta, numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha clientela, não tinha nada, mais a faculdade da Marina, que era aí uns 10 pau por mês. E nessa época eu ia pra Santa Rosa toda semana, que Santa Rosa estava começando a bombar. A gente morou de favor na casa do meu sogro uns 4 meses, se eu não me engano. Até começar a engrenar ali. E hoje, graças a Deus, tá tudo muito tranquilo. A gente consegue não só a gente ter uma qualidade de vida boa, mas também proporcionar uma qualidade de vida pros nossos colaboradores, para quem tá com a gente, cuidar da minha família, enfim, a gente consegue aí transbordar na vida de outras pessoas também. Mas, cara, foi tenso. E eu sempre, quando eu começo as palestras assim, eu sempre falo, cara, olhar pra mim assim, que olha pra mim, acho que foi fácil, né? Mas não foi tão fácil assim, não. Tem aí uma estradinha de chão aí que eu precisei galgar pra chegar aqui hoje. Mas vale a pena cada passo. Acho que eu me alonguei, né, cara? Caraca. Mas foi bom? Foi ótimo. Caraca. Eu acredito, inclusive, que boa parte das nossas perguntas ali já foram sendo respondidas e, enfim, o nosso roteiro não se compara à história que e foi hora contada. que eu fui, assim, ó, condensei. Não, eu imagino que sim, né, cara? É uma trajetória longa aí até chegar aqui hoje, mas eu já vou pular pra parte dos esportes, tá? Porque me chamou a atenção que tu comentou que tu era obeso. Sim. Mas tu praticou esporte também. Jogava bola. Como é que foi isso? Isso foi antes? Foi depois da medicina? Isso foi antes e durante a medicina. Antes e durante. Meu pai jogava bola também, então sempre tive esse incentivo, eu sempre gostei de jogar bola. E por mais que eu era gordinho, na infância eu era muito gordinho. Uhum. Muito gordinho, muito gordinho. Pra você ter uma ideia, em Niterói meu apelido era Kibe, porque eu jogava futebol de areia. Era pretinho, né? Eu jogava de goleiro ainda, na areia, né? Eu ficava igual o Kibe mesmo. Mas assim, cara, eu era, apesar de ser gordinho, eu sempre fui habilidoso e explosivo. Então sempre joguei bem, assim, cheguei a federar na época em salão, no futsal, que é o esporte que eu mais gostava, mais gosto de praticar, assim, de futebol.
Então eu tava sempre assim, jogando bola. No período ali do pré-vestibular, eu já não tava, nessa fase eu já não tava mais tão gordinho, porque além do futsal ali, eu fazia natação também, comecei a nadar bem, então eu fiquei magrelo. Eu fui de um extremo para outro. Fiquei magrelo. E quando eu entrei na faculdade, continuei jogando bola na faculdade, jogava pela faculdade. Eu jogava futsal e futebol de campo pela medicina e jogava no time de futsal geral da UFRJ inteira. E aí foi muito top, porque a gente vinha aqui pro sul também jogar tinha a Copa Unicinos, que vinha faculdades ali do Uruguai, da Argentina, pra esse campeonato. E eu vim 2 anos seguidos pra cá. Jogar contra a Argentina. Era muito massa, velho. E os jogos de futsal eram no ginásio ali. O ginásio é muito top ali Da Unicinos? de São Leopoldo ali. O ginásio da cidade. Sim. Sei. Os jogos, a maioria dos outros jogos eram na Unicinos, mas o futsal especificamente era ali. E era muito massa, véio. Foi uma experiência assim muito top. Você viajar pra jogar bola e tal, foi muito legal. E quando eu formei, na verdade, durante a faculdade eu também estagiava em time de futebol. Então eu cheguei a estagiar ali no Vasco, estagiei no Olaria, no Nova Iguaçu, e o que eu fiquei mais tempo foi Boa Vista, que era um time ali da primeira divisão do Carioca, do Campeonato Carioca. O Boa Vista também foi uma escola, assim, muito bom. Porque depois que eu formei, eles já me contrataram também pra ser médico, eu fiquei como médico deles também depois. Foi bem legal, assim, a trajetória. Eu sou vascaíno, né? Tem uma história engraçada. Mas eu sou vascaíno daqueles vascaíno mesmo. Hoje em dia eu tô um pouquinho mais, porque o Vasco não tá me ajudando muito não, né? Mas quando eu morava no Rio, cara, eu, minha mãe e minha irmã, todo jogo do Vasco a gente ia. Minha irmã hoje trabalha no Vasco, inclusive, então... Legal. Assim, o Vasco, acho que foi meio que a válvula de escape, o que unia a gente, assim, que todo jogo a gente ia. E aí, nessa época, o chefe ali do Boa Vista, ele recebeu uma proposta pra trabalhar no Flamengo. Ganhando mais e tal, não sei o que, ele queria levar a equipe dele junto, ele falou comigo, pô, Tão, e tal, você vê uma proposta pra ir pro Flamengo e tudo mais, você não quer ir junto não? Eu falei, pô, que top, mestre, qual que é o salário? Ele, não, assim, eu falei, maravilha. Foi sim e tal, muito legal, mas deixa eu fazer uma pergunta, preciso botar a camisa? Ele, claro, precisa. Eu falei, não, então não dá pra mim não. Era tipo guardar o sábado ali, não? Exato. Negociável. Falei, não dá pra mim não. Que loucura. Mas então, a relação com futebol sempre foi assim. Quando eu me mudei pra cá, eu tava jogando bola também, joguei no time de São Borja de futsal, ali 2017. Serad é o nome do time, lembrei agora, eu joguei lá também. Aí jogava no time do exército ali, do regimento. Só que aí começou a ficar puxado demais, velho. A rotina de ir pro plantão, mais o quartel, ainda mais treino durante a semana. Eu falei, não, chega, já passei dessa fase já, pra mim não dá mais não. Aí foi quando eu saí assim. Aí jogava também na várzea lá. Era muito massa jogar na várzea. Era massa pra caramba. Quantas horas esse cara teve? Era massa pra caramba. Jogava na várzea também e o pau comia lá na várzea, né? É doideira. Várzea é loucura. Mas era bom. E aí eu comecei a me machucar também, assim, muita pancada. E começou a atrapalhar no plantão e tudo mais. Eu falei, não, vou parar de jogar bola por causa disso. E aí na pandemia, velho, eu precisava de uma... Aí eu sempre malhava ali, então musculação eu me fazia até pra tentar proteger. E na pandemia, assim, que a gente já tava em Santa Rosa, preciso fazer mais alguma coisa. Aí eu comecei jiu-jitsu, que era massa, e ao mesmo tempo eu falei, cara, ainda não tá bom. Aí eu comecei a lutar boxe inglês clássico, né? Porque durante a pandemia, pra gente não surtar ali na UTI, a gente tinha um combinado entre os médicos, a direção sabia também, como éramos, nessa época ainda não tava no boom. Então éramos 2 que ficavam ali no plantão. A gente sempre segurava 1 hora pra um e pra outro pra sair, pra espairecer, pra fazer um esporte e tal, não sei o que, e depois voltava. Então nessa 1 hora era a hora que eu ia fazer meus esportes. E aí eu fiz boxe e jiu-jitsu. No boxe eu sou bom. No jiu eu sou razoável, mas no boxe eu era enjoado, velho. No boxe... O boxe eu já lutei também, era massa. A Marina, minha esposa, ficava brava comigo. Que aí eu chegava em casa às vezes marcada, né? Porque não tem como, tu vai tomar mais pancada também, né? Normal. Aí chegava bem marcadinho assim, mas no boxe também era bom, velho.
O boxe eu era enjoado. Mas aí eu parei por causa da Marina. Isso leva um bom tempo também, né, de treino pro cara. Sim. Imagina, não tenho certeza da informação, mas já vi os caras falando, 10 anos pra chegar numa faixa preta. É isso aí. Pra mais. É isso aí. Dependendo É isso aí. do teu... É isso aí. Mas eu gostava muito também. Quando eu vim pra cá, aí eu foquei mais no Gil. Fazia Gil pra caramba. Cheguei a competir aqui, fui campeão da minha categoria. Né? Foi bem massa também. Massa. E aí depois, com o tempo, eu fiquei focado muito no empreendedorismo de expandir, de explodir. Então, a minha mentalidade era, cara, eu quero... A gente não tinha filho ainda, mas já tinha planos. E aí eu falei assim, cara, eu vou dar o gás máximo, porque quando eu tiver meus filhos, eu vou me dedicar a meus filhos. Porque meu maior sonho sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. Eu falei, cara, então eu vou preparar todo o terreno pra quando nascer, eu deixo tudo bonitinho. E aí, nessa época, cara, tudo tipo que a mentoria que tinha, eu fazia. Tipo, cheguei a fazer ali uma mentoria onde a gente era sócio ali do Caio Carneiro, Flávio Augusto, do GeoJ e tal. Então, já tava nessa mentalidade de equity. Foi como eu montei meu negócio ali. Então, meu negócio hoje é todo estruturadinho, tudo bonitinho, tudo fluindo. Que eu fiz pensando no equity. E aí, nesse meio tempo, a gente expandiu para a Vitória também. A gente tinha um objetivo. Agora eu nem sei mais, a gente vai mudando, né? A nossa meta era ter 10 unidades do Instituto, quer dizer, uma unidade em cada estado em 10 anos e uma internacional. Esse era o foco. Então a gente tinha aqui no Sul. No Rio eu tinha uma também, que eu ia com a minha prima lá, trabalhava. E Vitória. E em São Paulo também tinha uma parceria. Então já tava ali mais ou menos mais 5. Eu falei, top. Só que eu não parava, né? E aí eu pra lá e pra cá. E eu parei com todos os esportes. Só a musculação que eu fazia. Tá falando de esporte, eu já fui mudando, né? Mas uma coisa conecta com a outra. E até que então, quando chegou ali... Ano passado, tipo, minha esposa ficou grávida. E aí, quando a gente tava inaugurando Vitória, quase teve um aborto. Esse foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Porque como médico, eu tava lá em Vitória, a impotência que eu senti, assim, foi... E foi Deus, velho. Foi Deus, porque o sangramento do jeito que foi Deus que segurou a amadazinha. É surreal, assim, surreal. E aí, tudo isso e eu comecei a olhar, eu falei, cara, não tá compensando, tô saindo muito de casa e tal, mas na grávida não é o que eu quero mais. Aí eu fui analisar, descobri que tinham várias coisas erradas, tipo, sumiu vários valores, assim, valor alto e tudo mais. Cara, eu fiz um restart, uma reestruturação bizarra. Pra você ter uma ideia, foram 16 pessoas demitidas. E mais aí 4 sócios também que a gente tirei da sociedade, paguei e tal. Enfim, aí foi a área de reestruturação. Então, eu cheguei a ficar meio depressivo, cara. Fiquei um mesinho assim, mal. E aí a minha psiquiatra falou, cara, você precisa fazer atividade física e tal, não sei o que. Aí eu voltei, aí eu vou pro tênis. Que agora é o meu vício agora. Agora eu tô viciado. Tô jogando tênis 5 vezes na semana. Caraca. Mas aí não tá mais a musculação. Musculação. Ah, tá. A musculação eu continuo. Essa daí eu não paro. E aí tem mais doideira, né? Eu falo, eu sou meio doido. Que eu vou treinar às 5 da manhã. Aí eu tava com o meu professor de tênis e ele falou, cara, tu trabalha de manhã também? Eu falei, não, cara, hoje eu só trabalho de tarde. Minhas manhãs são pra mim e pra minha filha. Tá. Por que raios tu vai treinar às 5 da manhã, velho? Porque agora tu já galgou um negócio que era pra tu descansar e tal, ficar de boa, porque tu vai às 5 da manhã. Aí eu fiquei, tem razão, né? Aí eu fiquei pensando. Aí teve um dia que eu até fiz um story assim, né? Foi um dia que fez acho que 1 grau. Eu saí de casa, para no frio aqui, em parênteses. Tinha que pedir pra desligar esse ar-condicionado aí, velho. É demais. Velho, carioca não tem como. E eu todo encarangado assim, eu saí, eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, eu gravei um vídeo assim, falando assim, cara, eu me pergunto, né, por que eu venho treinar às 5 da manhã? Porque hoje minha vida tá, né, não precisava fazer isso. E aí eu lembro, porque eu falei que ia fazer. E eu preciso dizer pra minha mente quem é que manda. Porque nada na minha vida veio fácil. Tudo eu tive que conquistar, muitas vezes eu tive que... não, tu teve uma oportunidade. Não, eu criei a oportunidade.
Eu me coloquei ali, eu criei a brecha pra mim, eu fui muito no hino, porque não tinha, velho. Se eu não fizesse, ninguém faria não, pô. E eu falei, e eu sempre vou me desafiando. Quando eu percebo que tá ficando um pouco acomodado, eu falo, não, preciso fazer alguma coisa pra me desafiar. Eu treinava às 6, eu falei, não, vou treinar às 5. Pra me desafiar. E é o que eu faço hoje. Por isso que a musculação sempre tá ali. E na musculação também é um desafio, porque cada vez você vai progredindo carga, vai fazendo as coisas. E eu me desafio no tênis também. Eu sempre busco um esporte novo. E, cara, o esporte pra mim é tudo, velho. Se eu não fizer esporte, eu surto. Eu surto. A minha psiquiatra esses dias até falou assim. Eu tava conversando com ela, e aí tem lesão até de você chega também, né? Aí tô com 2 lesões mais crônicas. Uma no ombro e uma aqui na posterior, aqui no glúteo. Essa do glúteo já tem 1 ano já. E vira e mexe, ela me incomoda ali. E aí o ortopedista falou assim, cara, você tem que parar. Eu falei, impossível, velho. Impossível. Aí eu conversando com a psiquiatra, ela, não, então, essa dor aí eu não quero que você tome nenhum remédio não, porque eu sei que você não vai parar, eu sei que seu limiar pra dor é alto, então assim, deixa ali, porque quando doer muito, aí tu para. Entendeu? Uhum. Porque ela sabe que se eu parar, eu surto. Então, o esporte pra mim é isso. O esporte entre aspas, tá? É um dos pontos de salvação que eu tenho da minha mente, não de fuga da realidade, mas de desestressar, sabe? De desopilar pra ali, vambora. É isso, porque quando eu tô fazendo esporte eu não faço mais nada, eu não atendo ninguém, ali é ali. Aquele momento é teu. Exatamente. Tá focado Exatamente. Pode telefone, nem deixo perto, eu boto longe lá que é pra não distrair. Mas você perguntou do esporte, eu vou falando. Eu te falei, cara, você tem que me cortar, senão eu vou até amanhã falando. Eu quero te perguntar como é que era a tua rotina alimentar naquela época da faculdade e como que é hoje em dia, assim. Faculdade é loucura, né? A faculdade eu comi o que tinha. Aí na época era muito bom, porque lá no fundão tem o bandejão. Então era quebrado, né? E aí, no terceiro período da faculdade, eu morava em Niterói, a faculdade era no Rio. E aí eu comecei a fazer a conta, era um trajeto de 20 quilômetros, que eu demorava 1h30. Aí eu falei, não, cara, aí na Ilha do Governador ali ficava 7 quilômetros, dava uns 15 minutos. E o custo que eu tinha de gasolina e pedágio e tal, era mais ou menos o custo que eu tinha de aluguel. Aí tinha mais 2 amigos, a gente começou a dividir apartamento. Então a gente morava ali, apartamento de 3 quartos, cada um tinha seu quarto e tal, a gente dividia uma cesta básica. E aí a gente fazia ali a comida em casa, mas todos os dias praticamente a gente ia no bandejão, que era R$2 na época. Eu comia bandejão ali. E aí comia o que tava, né? Salgado, era pizza, o que tinha ali. Eu comia, eu não me preocupava muito com essa parte alimentar, porque eu fazia muito esporte também, muita atividade, então eu sempre tive, assim, o físico nessa época era mais tranquilo. Aí formei, começou a entrar dinheiro, me permitiu comer tudo que eu queria. Até hoje é um perigo. Minha esposa fala, a gente vai no mercado, tu comeu? Não dá pra ir no mercado comigo. Não dá pra ir no mercado não. Que eu pego tudo que Ela fala, então, hoje você pode comprar, mas não precisa ser assim não, tá? Fica de boa. Mas ainda bem que tem uma pessoa que, entendeu? Te para. Porque sim, não. Tem que ter um equilíbrio, né? Não, total. Faz um lanchinho antes de ir no mercado. Se não, doce, velho. Eu sou formiga, velho. Eu sou do doce. E aí, quando eu formei, eu fui pro outro extremo, porque aí eu só trabalhava, eu precisava ganhar dinheiro, aí não fazia nada de esporte, na época eu tava no Rio ali, então eu engordei pra caramba, assim, muito. Era só plantão, era lanche, pizza, hambúrguer e tal, porque era o que dava pra comer ali rapidinho, e refrigerante. Então, assim, era muito ruim. E aí depois veio o exército, continuou nessa batida ali, aí terminei relacionamento de 6 anos, aí fui pra doideira. E aí quando eu conheci Marina, começou a mudar. Aí comecei a cuidar um pouquinho mais. Quando eu vim pra essa área, aí minha rotina começou a mudar. Eu comecei a cuidar mais da alimentação, a me preocupar um pouquinho mais. Ainda assim, não era excelente, porque eu tava sempre viajando. Então, o problema não era o que eu comia, era que eu não comia. Por estar viajando e tal, eu ficava muito tempo de jejum, eu não comia e começava a ter muita lesão por conta disso. Mas hoje minha rotina tá excelente. Eu demorei pra me acostumar. É muito louco, né? Porque
como eu vinha num boom de tá sempre fazendo, tipo agora, minha rotina, eu vou treinar às 5 da manhã. Mas eu chego em casa ali, minha esposa vai treinar, minha neném começa a acordar, eu fico com ela, aí vou pro tênis, volto, tomo café da manhã, aí fico com ela ali, aí almoço em casa, aí vou pro instituto, trabalho lá, aí volto pra casa 18 horas, 18h30 eu já tô em casa, aí janto ali, boto a neném pra dormir, minha rotina hoje é essa. No começo era um martírio, porque eu me sentia um vagabundo que eu não tava sem fazer nada e tal, não sei o que, como é que pode. Mas hoje é a melhor coisa. Então hoje, cara, minha comida assim eu como em casa todo dia, eu cuido da alimentação, final de semana, óbvio, a gente se permite, eu aprendi com gaúcho, tem que ter pelo menos um churrasco na semana, não tem. E hoje sim, mas tem um ponto que eu ainda preciso melhorar, que é o meu calcanhar de Aquiles, que é o sono. Hoje com a Madalena tá mais organizado, porque como a gente tem uma rotina com ela, então geralmente ali 8h30, 9 horas é a hora que ela tá indo dormir, aí a gente vai dormir junto. Então hoje tá um pouquinho mais regulado, mas esse é um ponto ainda que é um desafio. Pode ver, né? Que é um Geralmente desregula. Quando tem filho, a galera desregula o sono. Tu tá conseguindo utilizar disso pra se regular o teu também. Porque como médico, cara, eu dava plantão, meu sono era completamente, eu trabalhei no TI. Pois é. Cara, imagina, são muitos anos, tanto na parte da alimentação, do esporte, tudo isso, são muitos anos repetindo a mesma coisa. A questão de tu se sentir, como tu mesmo falou, tô me sentindo um vagabundo por parecer não estar fazendo nada. É que é muito difícil tu... Isso é muita inteligência emocional, né? Sim, foram total. 2 extremos, né? 2 extremos. E aí tu... Cara, não. Agora é o meu momento de viver isso, que também foi algo que tu tinha como objetivo lá atrás. Exatamente. A mesma coisa do treino. Exato. Tu vai porque tu falou. Então, tu falou que tu ia curtir a tua filha. Então, exatamente. Querendo ou não, os sentimentos que vêm à tona na gente é muito difícil controlar muitas das vezes, mas a gente tem como nos repreender no momento, no ato, e ir trabalhando isso aos poucos, né? Como tu falou, tem psiquiatra pra isso, então... Exatamente. A minha esposa que fala, o melhor da medicina são os fármacos. Óbvio que eu não me automedico, porque eu sou humilde pra saber que eu não sei tudo. O que eu preciso saber, eu sei. Porque eu me dedico pra essa área e o que eu faço, eu sei muito. Mas o que eu não faço, eu não sei. E não adianta eu querer dizer que eu sei me tratar como um psiquiatra sabe. Não, pô, não estudei pra isso. Sim. Então eu vou, não adianta eu achar que eu sei tudo de dieta. Não, pô, o nutricionista estudou só isso, velho. Não adianta achar que eu, pelo histórico que eu tenho ali de treinar e tal, não sei o que, agora eu não preciso mais de personal. Não, eu só treino com personal. Por quê? Eu preciso evitar lesão. Eu quero ser mais eficiente. Então, o que vai me dar eficiente é eu estar acompanhando com um profissional que é especialista naquilo. Então, eu sempre vou muito pra essa linha aí, cara. Tudo, assim. Minha esposa até fala que eu não negocio tão bem assim. Porque se eu procurei alguém e o cara me falou que era aquilo, eu vou confiar no cara que falou que era aquilo. Se ele me enganou, vai ser uma vez só. Perfeito. Entendeu? Mas eu vou confiar na palavra que você me der. Até que se prove o contrário. Cara, tu falou antes sobre tudo que tu criou as tuas oportunidades, né? E pensando principalmente de onde tu veio, né? De onde tu cresceu, de onde tu saiu. O cara vai ouvir a tua rotina de hoje. Ele vai pegar só esse trecho, esse corte de tu citando a tua rotina de hoje. Vai parecer, como tu falou, que foi fácil, né? Tem um ponto que eu acredito muito, que é a meritocracia. E muitas pessoas demonizam isso hoje. Qual é a tua visão sobre a meritocracia? Cara, eu sou milico, né? No exército, meritocracia é o fundamento, cara. E hierarquia, assim, não no ponto de vista de um estar acima do outro, tá? Mas assim, é óbvio, o cara que passou por mais coisa, ele tem mais experiência. Quando ele tem mais experiência, ele erra menos, então, obviamente, o resultado dele vai ser melhor. E não tem como não ser o mérito não ser reconhecido. Porque, vou trazer pro meu lado. Um detalhe. Eu podia botar cota. Na época tinha cota. O preto, tudo bem que agora eu tô mais desbotado. Mas no Rio eu pegava sol, então eu era pretinho.
não tinha renda, minha renda era baixa, eu podia botar cota, pô. A cota eu vejo, não acho tão ruim, tá? Eu acho assim, precisa da cota? Precisa, porque a disparidade entre educação particular e educação pública é gigantesca. Uhum. Mas a cota é enquanto você melhora a educação pública. Não para deixar de eterno. Uhum. Mas eu podia botar cota. Eu não botei cota. Fiz questão de não botar cota, porque a minha visão, tá? Aí, certo ou errado, é minha maneira de pensar. Se eu, Tauan, aceito cota, eu tá dizendo para mim mesmo que eu não sou capaz. Que eu preciso de um auxílio e que eu não sou capaz de conquistar aquilo. Não, velho. Se eu me dedicar, eu vou conseguir. Demorou 4 anos, 3 anos. Mas tô lá. Uhum. Esse outro amigo que me ligou e tal, não sei o quê, ele tentou 6 anos. Vestibular. Hoje ele é ortopedista. Teve uma outra amiga que tentou 6 anos, hoje é ginecologista. Então, assim, tudo que é muito fácil, velho, a gente não dá valor. Tu tem que ter mérito, velho. Tu tem que galgar a tua parada pra criar teu nome. Não tem como. Porque senão imagina agora, eu, com tudo isso. Aí chega, fala assim, não, tu vai ter que dividir tudo que tu já fez, tudo que tu conquistou, com todo mundo aqui, que não tá fazendo nada. E não é que não ajuda. Velho, eu ajudo valendo, tá? Sou dizimista, mantenho minha família, além do dízimo a gente tá sempre ajudando, tá? O meu contador, ano passado, ele se assustou. Porque a gente tava reorganizando ali, fazendo estratégia contábil e tudo. Aí ele, tá. Deixa eu perguntar, isso aqui é o que vocês fazem de doação? Eu falei, aham. É sério mesmo? Eu falei, é. Em média ali dá uns 35%. A gente devolve. Entendeu? De várias maneiras. Mas devolve. Por quê? Porque, cara, eu preciso ser grato, velho. Eu preciso ajudar quem não tá lá. Entendeu? Eu preciso fazer por isso. Eu tenho um senso de gratidão muito grande porque eu sei que eu fui ajudado. Se não fosse meu time aqui, com certeza eu não estaria aqui. Ou talvez demorasse muito mais. Ainda ia estar no caminho pra chegar aqui, porque uma hora eu ia chegar. Só talvez demorasse mais. Então, assim, tem que ter meritocracia, velho. Porque não tem como. Eu vou entrar, vocês falam que queriam polêmica, eu vou entrar, tá? Mas, assim, sem falar de política, mas, assim, falar de fatos, tá? Qual país onde a meritocracia não existe deu certo? Não tem, pô. Não tem. E aqui não é opinião, A, B, não. Eu tô falando de fato. Igual a medicina, eu falo também. Cara, como médico, minha opinião pouco importa. Até que, do ponto de vista científico, ela é nível E. É a última, porque a experiência às vezes conta, né? O feeling ali até conta. Mas entre o feeling e minha experiência e entre o fato científico, nível A, é o fato, pô. É o fato. Então, vamos buscar o fato. Qual é o país mais desenvolvido do mundo? Os países. Como é que funciona essa questão? Eles são meritocratas ou não? Então, tu quer ser o número 1? É isso. Tu não quer ser top. Segue tua vida. De boaça. É isso aí. Cada um tem seu lugar, pô. Tá tranquilo. Só que aí o que a gente vê muito hoje, que é o ponto que eu falo, a minha esposa, quando ela vê isso aqui, ela vai ficar brava comigo. É que, cara, tá tudo bem ser diferente. E é legal ser diferente. Porque se fosse todo mundo igual, seria chata a parada pra caramba. Eu não ia me aguentar, pô. Só que, uma coisa é, eu sou diferente. Só que você não precisa me forçar a goela abaixo a eu aceitar que a tua maneira de ser é melhor que a minha. Tá funcionando pra você, segue tua vida de boa, pô. Deixa eu viver a minha também. Né? Papai do céu deu a vida pra cada um, pô. Tem livre-arbítrio, faz tuas escolhas e faça a minha e top. No final todo mundo feliz. Não curtiu? Cara, volta. Tem tempo, velho. Vai. Ajusta, pô. Quantas vezes eu não voltei no meio do caminho? Queria fazer anestesia, falei, não, vou pra ortopedia, não, vou pra medicina do esporte, não, vou pra cá, e assim vai. E várias outras coisas, entendeu? A Marina brinca, eu fiz umas 50 pós-graduações diferentes até descobrir o que eu faço hoje.
Até descobrir o que eu faço hoje. Eu fiz pós de tudo que você pode pensar da medicina. Endócrino, pós de medicina do esporte, ortopedia. Ixi. Até que eu descobri o que eu faço hoje. Aí agora não tem como. Porque quando você vê a transformação assim, quando você vive a parada, sabe? Porque hoje, tudo que eu ofereço para os meus pacientes, eu faço em mim. Faço em mim, no meu pai, na minha esposa, em mais de 2.600 pacientes. A gente tem uma meta de dobrar esse número em 2 anos. Porque, eu vejo a transformação. A primeira transformação que foi na minha vida. Entendeu? Antes, quando eu tava obeso ali, vivia cansado, não tinha vontade de namorar. Uma das coisas que mais me doía, quando eu ia no shopping e eu podia comprar a roupa, porque eu já tinha prosperado um pouquinho, eu não conseguia comprar o que eu queria, porque não cabia em mim. Entendeu? E aí esse é um ponto, falando de polêmica, que as pessoas ainda acham que obesidade é falta de vergonha na cara. Né? É só querer. Não é, velho. Obesidade é doença. A pessoa que tá acima do peso, ela não tem culpa de ser obeso. Pô. Não, mas é só ter força de vontade. Sim, é a mesma coisa você falar pra uma pessoa que tem pressão alta. É só tu ter força de vontade? Manda teu coração bater direito, que aí tu controla tua pressão. Funciona? Fazer isso. Pra uma pessoa que tem diabetes. Vamos querer se ajudar. Só mandar teu pâncreas produzir mais insulina pra baixar a tua glicose? É só ter força de vontade? Cadê a mente fraca? Vamos lá, consegue? Obesidade é a mesma coisa, porque tem um cunho hormonal, um cunho inflamatório e a doença. Então, assim, obesidade, sim, estilo de vida conta. É um fator. Mas é genética, é inflamação, infecção, é hormônio, é intestino, é sono, são vários fatores. A gente acostumou a tratar a obesidade batendo na dieta e atividade física, que é hábito. Hábito não muda de um dia pro outro. Para tu mudar um hábito, pelo menos 1 ano. Para tu começar a ver resultado, mais 1 ano. Aí que eu falo meus pacientes, quem fica motivado 2 anos fazendo a mesma coisa, sem ter resultado? Entendeu? Então eu conheço pessoas que emagreceram 35 quilos fazendo atividade física. Top, é exceção à regra. A ciência já falou, artigos científicos já mostram que dieta e atividade física não funciona. Então não é atalho, é você tratar uma doença crônica, que hoje é a maior pandemia de todos os tempos. Só para vocês terem uma ideia, a OMS fez uma estimativa em 2023, final de 2023. Então estima-se que até 2035, 4,1 bilhões de pessoas no mundo serão obesas. Eu tô falando de obesidade. 4,1 é metade da população mundial. Será obesa. No Brasil, um dado muito alarmante é que até 2030, se nada for mudado, 52% das crianças serão obesas. Obesidade, hoje, é a maior causa de câncer evitável do mundo. Causa mais de 13 tipos diferentes de câncer. Obesidade é a maior causa disparada de diabetes, pressão alta e demência de Alzheimer, que é conhecido como diabetes tipo 3. Ansiedade, depressão, ou seja, as pessoas estão brincando, pô. E aí quando a pessoa começa a se tratar, tá buscando atalho, tá não sei o quê, vai passar mal, vai morrer. Sim, vai morrer se tu não fizer nada. Exato. E é o que eu falo. Sabe qual é a expectativa de vida de uma pessoa obesa? Não. Vou fazer uma pergunta. Você já viu alguma pessoa de 80 anos que tem pressão alta? Sim. Comum, né? Toma remedinho e vive bem. Já viu algum idoso de 80 anos que tem diabetes? Comum também. Você conhece algum idoso de 80 anos que é obeso? Conhece? Não conheço e pelo não vi. menos não conheço também. Não tem. Morre antes. Não vive. A estimativa é 56 anos. 56. Se a pessoa estiver viva, ela vai estar sobrevivendo. Ela vai ter diabetes, pressão alta, um câncer, um AVC, enfim. Porque é muito grave. No Covid, quem mais sofreu? O obeso. Porque tá muito inflamado, já estava doente. O Covid foi só ali tava um tonel de gasolina, o Covid veio só aqui, ó, puf, tacou. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu mais pego, esse é o ponto que eu mais estudo, esse é o ponto que eu mais vejo que a gente consegue melhorar. Porque quando você trata, não é só estética, velho. A estética é só a pontinha do iceberg. A estética é só o resultado do seu corpo funcionando bem. Quando você começa a emagrecer, melhora, trabalha a parte hormonal, melhora a massa muscular,
já diminui muito a inflamação do sistema nervoso central. A pessoa já começa a ficar mais feliz, já começa a ficar mais motivada. Aí sobe na balança. Começou o tratamento, sobe na balança. Em uma semana, viu que perdeu 3 quilos. Eu não preciso falar, a pessoa naturalmente já vai, rapaz, perdi 3 quilos, não tô fazendo nem dieta ainda. Ah, o X que eu comi hoje, não vou comer hoje não, pô. Vou deixar pro final de semana. Ah, amanhã eu vou dar uma caminhada, vou pra academia, né? Entra na bola de neve do bem. Aí sim, aí faz sentido a gente falar de mudança de estilo de vida, porque o cara tá vendo resultado, pô. Entendeu? Então, voltando lá, meritocracia. Eu falei, cara, se tu deixar, eu vou falando aí, né? A pessoa, quando entende que a vida dela, a mente dela, o corpo dela, falando do ponto de vista cristão, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a gente cuida do nosso corpo, naturalmente a gente vai pensar melhor, a gente vai ter mais ideias, a gente vai ser mais produtivo, a gente vai conseguir fazer mais a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. E é basicamente isso que eu faço hoje. Eu percebi também que eu só posso dar pro outro o que eu tenho. Então, se eu tô triste, se eu tô cabisbaixo, se eu tô cansado, não tem como eu botar alguém pra cima, não tem como eu fazer alguém feliz, porque eu tô esgotado. Então, hoje eu entendi que primeiro eu preciso me encher. E aqui eu não tô falando de ser egoísta. Mas eu preciso me encher a tal ponto que comece a transbordar. Porque se eu não chegar a me encher, eu vou estar só tirando. E acabou que eu vou estar dando o resto pras pessoas. E ninguém gosta de resto, né? Agora, quando eu transbordo, é infinito. Que aí vai transbordando pro lado. A pessoa que tá mais próxima começa a se encher e vai transbordando pro lado. E assim vai. Então, eu gosto muito dessa frase também de Gandhi. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. E é nessa linha aí que eu sigo. Por isso que a meritocracia, pra mim, é fundamental, cara. Porque se eu vi algo que é problemático, a responsabilidade de resolver é minha, pô. Hoje eu sou CEO, né? Sou fundador do Instituto Abate Santos. Quem tem a visão sou eu. Se algum colaborador meu erra, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Porque eu que não treinei direito, eu contratei errado. Quando eu trago a responsabilidade pra mim, eu consigo resolver. Se eu botar a culpa no outro, eu não tenho mais como resolver. Então, cara, é minha. E aí tu pega uma pessoa que assume tudo isso, que segura, tu não vai receber a mesma coisa, vai ser tratado igual, vai ter a mesma coisa. Essa pessoa vai ser desmotivada, pô, não vai fazer. Não tem como. Concorda comigo? Essa é a linha que eu vou. Caraca, concordo muito. Vamos entrar um pouco, seguindo a linha da prática atual das canetas. Canetas. A polêmica aí, ó. Canetas. Explica pra nós o que de fato elas são e pra quem que é destinado o uso. Top. Ó. Hoje tá a febre ali da tizepartina, né? Que é o Mounjaro. Antes foi o Ozempic, que é a semaglutida, tá? O que são elas? Assim, cientificamente falando, são análogos do GLP-1. Então a semaglutida é só análogo do GLP-1, a tizepartida é análogo do GLP-1, mais o GIP, que é um outro hormônio também, que tem uma atuação conjunta e potencializa o resultado tanto de perda de peso como controle de glicose ali, né? Então, inicialmente, tem uma anterior. Então, inicialmente, elas foram criadas para tratar diabetes. Inicialmente, foi isso. Os estudos iniciais foram para diabetes. Só que foi vendo que os pacientes que utilizavam, além de controlar o diabetes, eles perdiam muito peso. E aí eles, tem um potencial aqui que a gente precisa avaliar. E aí começaram a fazer estudos em relação à obesidade. Então, só para as pessoas ficarem tranquilas, tá? Quando uma medicação para ser aprovada para a obesidade, ela precisa dar pelo menos 5% de perda de peso e não pode dar nenhum problema cardiovascular. Então, além de não dar nenhum problema no coração, tem que ter pelo menos 5% de perda de peso. E os estudos, em geral, demoram 5 anos para ser aprovados, porque sempre foi tido como uma questão estética. Então, digamos, o rigor é muito maior. Quando o Ozempic, a semaglutida, foi aprovado também para a obesidade, eles viram que, no estudo, eles davam, em média, uma perda de 15%. E ele não piorava o coração, ele diminuía em cerca de 50% a chance de ter infarto. Eu já falava disso
logo que eu comecei, né? Enfim, aí tem algumas tretas que o cardiologista falava que eu ia matar meu paciente e tal, não sei o quê. Ai, 2000, isso foi engraçado. 2023, né? Falando isso e tal, um paciente com medo e tudo mais e tal. Congresso Sul-Americano de Cardiologia. Foi até aqui em Porto Alegre, o maior sul-americano. Tem uma nova medicação que vai reduzir a chance de infarto e tal, qualquer medicação? Tá. Mas enfim, então, basicamente, ela foi inicialmente pensada para o diabetes, só que viu que a obesidade ela tinha uma ação muito grande. E aí, os estudos começaram a vir, porque a primeira empresa, que é a Novo Nordisk, que criou a semaglutida, cara, ela mudou o PIB do país. Caraca, me veio agora, né? Uma vez, é acima de 80% do PIB da Noruega? Não? Da Suíça, se eu não me engano. Suíça. Se eu não me engano, acho que é a Suíça. É uma das É um duas. desses É países. um Aham. desses dois. Ela mudou o PIB. Tamanho o resultado, óbvio, e tamanho o lucro que eles tiveram, né? E aí, a indústria farmacêutica, né, boba, começou a ver que, opa, e começou o desenvolvimento de outras medicações. A primeira que chegou depois foi a tizepartida, que aí foi a Lilly que fez. Ela foi aprovada para tratar o diabetes em 2023. Né, a diabetes e a obesidade em 2023, só chegou no Brasil só agora, né, em 2000 e... final de 2024, se não me engano, chegou 24 ou 25. E ela é mais potente, enquanto a semaglutida dava 15%, a tizepartida, os estudos mostram cerca de 25% de perda de peso. Só que ela tem um potencial muito maior. O que agora a gente começou a ver? Que além dessa parte de diabetes e obesidade, os análogos de GLP-1, tanto semaglutida quanto a tizepartida, ela tem outras ações. Protege o coração, diminui a chance de ter infarto, protege o fígado, trata a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela diminui a inflamação do sistema nervoso central, a neuroinflamação, então ela vai diminuir a ansiedade, depressão, vai melhorar a autoestima, vai controlar o que a gente chama de food noise, que é aquele barulho de comida que você precisa comer e tal, ela controla isso, então te dá mais liberdade para você agir, escolher o que você quer fazer. Inclusive, a semaglutida também, inicialmente, ela já está aprovada para tratar dependência química e dependência alcoólica. Então, assim, é uma medicação que tem várias funções. Ela melhora fertilidade, ela diminui a inflamação em geral. A tizepartida, ela melhorou ainda mais. Então, lipedema, que hoje a gente é caracterizado como uma doença, né? Que é acúmulo de gordura ali nas pernas e tudo. Inclusive a Cássia, que vocês chamaram aqui, foi minha paciente, o resultado dela é fantástico. A tizepartida é a única medicação aprovada para tratar o lipedema. Para tratar a apneia obstrutiva do sono, que é muito caracterizada pelo ronco, né? As pessoas que roncam muito. E a apneia obstrutiva do sono aumenta em 50% a chance de ter morte súbita. Por qualquer causa. A única medicação aprovada para tratar é a tizepartida. Entendeu? A única medicação aprovada para tratar a esteatose hepática, a gordura no fígado, tizepartida. Teve estudos que mostraram que para tratar ansiedade e depressão, já está aprovada. Para tratar, por exemplo, fertilidade, ela melhora o óvulo, deixa o óvulo mais fértil nas mulheres. Tanto que aqui um cuidado. Pacientes mulheres que estão usando a tizepartida e usam anticoncepcional, muda o método contraceptivo se não quiser engravidar. Porque a tizepartida reduz em 50% a efetividade. Justamente porque ela melhora todo essa questão, tá? Protege o coração, rim, fígado, cérebro, diminui a chance de ter doença de Alzheimer em 50%. Saiu um estudo agora. Tem o que? Umas 2 semanas atrás. Altos, né? 50%, cara. Saiu agora. Tem umas 2 semanas atrás. A gente já sabia disso, mas agora foi comprovado. Para câncer de mama. Ela reduz a chance de ter câncer de mama. Então, assim, são medicações fantásticas. E agora é minha opinião. A ciência não comprovou ainda, agora é minha opinião. Como médico, quem trabalha com isso aí há mais de 11 anos já. Minha opinião aqui, tá? Todas as pessoas deveriam usar, dependendo da dose, e nunca sozinho. Sempre com orientação médica. Porque os benefícios que ela traz são surreais. Assim, Eu ia te perguntar, ouvindo falar, parece que ela teria que ser para qualquer pessoa. Exato. Ela cairia como uma luva para qualquer pessoa. Todo mundo. Como estratégia de prevenção.
Exato. Exatamente isso. Estratégia de prevenção e de melhora da qualidade de vida. Porque assim, o ser humano, a gente tem um ciclo, né? Biologia básica ali. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, basicamente, a idade perfeita para a gente se reproduzir é entre os 20 e os 30 anos. Que é a idade top ali. Então, passou dos 30, nosso corpo entende que, opa, já cumpriu o papel, você pode morrer. Só que o corpo é um cavaleiro. Ele é um gentleman. Então, o que ele faz? Ele não vai te matar de uma hora para outra. Ele vai te desligando aos poucos. Principalmente da questão hormonal. Então, ele começa a diminuir seus hormônios a partir dos 30 anos, começam a cair, se querendo ou não. Nas mulheres é mais marcante, que chega ali no Brasil, a média da mulher brasileira entrar na menopausa é 45 anos, chegou ali, ó, puf, acabou. Você não produz mais. Independente do que você faça, você não vai produzir mais. Ou você devolve para o corpo o que está faltando, ou não vai ter. Quando se associa a queda hormonal, os hormônios, eu gosto de falar que são as moléculas da vida. Eu vou provar para vocês. Você quer dormir? Tem hormônio para dormir. Quer acordar? Tem hormônio para acordar. Tá com raiva? Tem hormônio da raiva. Tá feliz? Tem hormônio da felicidade. Tá triste? Tem hormônio para deixar triste. Tá com fome? Tem hormônio da fome. Tá sem fome? Tem hormônio da saciedade. Quer namorar? Tem hormônio. Tudo tem hormônio. Se teus hormônios estão em níveis ideais, não preciso passar, a gente chama de suprafisiológico, mas estão em níveis ideais, suas decisões, suas emoções, seu corpo vai estar funcionando na sua máxima potência. Eu gosto de fazer até uma analogia com o carro. Sendo que o nosso corpo é o carro, os hormônios são a nossa gasolina. Então, basicamente, a gente pode andar com um tanque de gasolina de duas maneiras. Ou a gente anda com o tanque cheio, ou anda com o tanque na reserva. O tanque na reserva fica mais tenso, mais preocupado, mais ansioso, mais irritado. Opa, não acelera, porque você pode ser deixado na mão. Concorda? Uhum. Agora, se o tanque tá cheio... Aqui, ó. Liga o ar-condicionado, tiver que cortar, alguém corta. Vou lá pra praia, vou, porque tá de boa. Qual que é a máxima aqui? Eu não preciso andar com um galão de gasolina dentro do carro. Uhum. Eu não preciso passar do valor ideal. Mas se hoje a ciência e a medicina evoluíram e proporcionam pra gente andar sempre com o tanque cheio, pra que eu vou andar com ele na reserva? É isso. E a ciência já comprovou. Ano passado, dia 10 de novembro do ano passado, o FDA, que é como se fosse a Anvisa, né? Só que dos Estados Unidos, que é o órgão mais respeitado em relação a estudos científicos, a controle, o diretor falou, lançou uma nota e ele falou, pedindo desculpas, se retratando, porque eles erraram, foram negligentes quando colocaram os hormônios na lista negra. Porque eles prejudicaram milhões de mulheres, porque os hormônios, quando bem indicados, eles reduzem, esses números são assustadores, eles reduzem 65% a chance de ter osteoporose, eles reduzem 50% a chance de ter câncer de mama, eles reduzem 50% a chance de ter demência de Alzheimer, eles reduzem de 35% a 65% a chance de ter sarcopenia, que é a baixa de massa muscular, melhora a ansiedade, depressão, melhora a libido. Então, por que não fazem isso? Boa pergunta, também não sei. Eu gosto de falar que é porque o pessoal não está estudando. O pessoal está muito ocupado, tem muita gente para ajudar ali, e acaba que não está estudando tanto e não sabe, né? Então, mas esse é novo? É. O primeiro estudo científico de reposição hormonal é de 1937. É recente. É recente, entendeu? E suplementação para quem está utilizando? Gosto muito. O que é recomendado? Gosto muito, mas tem que ter supervisão também, né? Porque minha avó falava isso. Tudo que é demais faz mal. Até água. Então, assim, suplementos, tá? Que eu gosto muito. E, assim, os que são eficientes. Que tem muita coisa que o pessoal fala, mas não... Exemplo. BCA. Cara, não gasta seu dinheiro com BCA, não, velho. Vale mais a pena tu comer um frango do que o BCA, entendeu? Não compensa. Agora o Whey. O Whey é fantástico. O Whey é fantástico. Fantástico, 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 tá? Inclusive, para tratamento de diabetes, tudo, teve um estudo muito legal que o Whey no café da manhã controlou ali os níveis de glicose, melhorou a massa muscular, diminuiu a ansiedade. Então, assim, o Whey é top. Todo dia, recomendo café da manhã. À noite, vai depender do tipo da sua atividade. Lembrando, tem que ter acompanhamento com médico, com nutricionista, não vai fazer sozinho, tá? Creatina, gosto muito também. Ajuda muito na recuperação muscular, na energia, no ganho de massa muscular também.
As vitaminas, né? Vitamina D e B12. Sim, gosto demais. Acho que hoje esses são, assim, os de suplemento que eu vejo que tem mais sentido. Ômega 3 também é legal e tudo, mas assim, esses eu falo que é só a cerejinha do bolo. Porque esses daqui são, se tiver que controlar ali o investimento, cara, esses daqui são fantásticos, tá? Pra todo mundo. Todo mundo. Idoso principalmente. Idoso principalmente. Então é fantástico. Eu quero fazer uma pergunta que não tá aí. Da retatrutida. Gosto muito dos estudos. Que ainda vai ser lançada, correto? Isso, não foi Mas a lançado galera tá ainda. comprando no Paraguai. Ah, isso eu acho loucura, velho. Eu falo isso, velho. Eu sei porque eu vi um Reels teu, falando que a galera tá comprando algo que não foi aprovado, lançado. Cara, Como que tá rolando isso é muito cara? doido, cara. Tanto a retatrutida quanto os peptídeos, que tá na moda agora, né? Os peptídeos ali e tal. Eu não sou contra. Só que assim, eu sou médico. Eu sei o quanto que eu ralei pra ter meu CRM. E outra, cara, a minha saúde é meu bem mais precioso. A medicação não foi aprovada ainda. Não teve um estudo de 6 ou 7 estudos, tá? Com a retatrutida, um saiu. Agora, esse ano. Previsão para ser de fato aprovada e lançada em 2027. Me diz onde raios tem a retatrutida que nego tá comprando e fazendo negócio. Ah, vem da China. Quem te garante que é retatrutida? Exato. Entendeu? Quem te garante que é a substância? E outra, independente, a tizepartida ou a retatrutida. Se você trouxer do Paraguai, não tem nada contra o Paraguai, tá? Não é que é falsificado, não. Inclusive, tem excelente... eles estão dando um show em muita coisa. Nossa, tirando onda, assim. Cara, tem coisas que são até melhores que o Brasil. Certeza. Só que o ponto muito tá empresário proibido. migrando sua empresa pra lá, inclusive. Exato. Questão de taxação e tudo. Só que assim, tem coisas muito boas. Só que tá proibido no Brasil. Sim. Véio. Sim. Não é questão de eu achar que é ruim, não. É questão que tá proibido. Pô. Se eu trouxer pra cá, eu tô trazendo algo que é proibido. Primeiro risco é isso aí. Segundo ponto, né? Outro ponto. Primeiro ponto tá proibido. Segundo ponto. Quem te garante que o que tu tá comprando é exatamente isso? Teve um caso, por exemplo, em São Paulo, se você jogar lá de uma mulher, não me engano a idade, não lembro se tinha 29 ou 30, mais ou menos essa faixa aí, tá? Ela tava usando do Zepartida e tal, comprou tudo mais, começou a usar, começou a passar mal e tal, foi internada na UTI. Se eu não me engano, ela tava ou no Einstein, no Sírio-Libanês ali. E estado grave, ainda tinha o frasco. Aí o familiar trouxe e tal, eles foram estudar o que tinha nessa substância. Não foi possível identificar o que tinha ali. Meu Deus. E a pessoa tá comprando, pô. Caraca. Aí a outra, dizia que era tizepartida, tinha sorbitol. Sabe o que é sorbitol? Já viu colonoscopia? Ou endoscopia? Que botam uma canulazinha e tal. Pra você fazer, você precisa fazer uma lavagem intestinal. O sorbitol é um laxante que vai causar diarreia. Meu Deus. Entendeu? No outro tinha insulina. Aí a pessoa tá usando, pô. Aí usa sozinho. Entendeu? Vai emagrecer? Vai, pô. É o que eu falei num vídeo. Se tiver câncer, também vai te emagrecer, pô. Exato. Loucura, velho. Loucura. Como é que você tá usando um negócio que tá entrando de forma ilegal no país, que você não tem certificado de garantia? A Anvisa não assina ali, que é o órgão. A Anvisa tem questão política. Cara, independente se tem ou não. É ela que regula, pô. Sim. Aqui não é questão de ser bom ou ruim. Não. É ela que regula. Pra entrar no Brasil, ela tem que dar o aval. Ela não deu o aval. Aí tu vai usar um negócio que tu não sabe de onde tá. Não tem estudo científico ainda, no caso da retatrutida. Você pega lá o que tá falando, sorbitol e tal, não sei o quê. Tu bota no teu corpo. Sem indicação médica, sem acompanhamento médico. Um detalhe. Essas substâncias precisam elas são termoláveis, então elas precisam ficar refrigeradas. Se olhar no meu Instagram, você vai ver vários vídeos da Polícia Federal apreendendo no motor do carro. Meu Deus. O motor do carro chega a 100 graus. A parada precisa ficar ali, no máximo, até 25 graus. Imagina, né?
Quem te garante que se tiver tudo bonitinho, se for substância, quem te garante que ela vai chegar certo? Você entende que é loucura isso? Cara, se você quer fazer, velho, segue tua vida, que papai do céu te abençoe, tá? Só saiba que você tá botando sua vida em risco, pô. E é criminoso. E é criminoso. Ponto. Ponto. Cometeu um crime, cara. Aqui não é se faz bem ou se faz mal, se vai dar resultado ou não. É o lance do fato que tu falou. São um fatos, ponto, né? pô. Top. Você quer se arriscar? Vai lá. Vai. De boa. Eu não vou. Eu não recomendo. Tá? Mas se você quer fazer, Que loucura. coloca lá. De boaça. Cara, queríamos continuar por mais um bom tempo aí conversando. A gente tá chegando no nosso horário limite. Mas já quero fazer o convite público aqui pra voltar. Pra Vambora. gente falar mais aprofundado, inclusive sobre essa área, né, do emagrecimento, longevidade e também sobre negócios, que infelizmente a gente não vai conseguir abordar o bloco 4 aqui, que era justamente sobre negócios. Inclusive, para falar um pouco de como médicos aí que estão na roda dos ratos, vamos dizer assim, podem de fato prosperar na sua área de atuação também. Mas a gente vai então para algumas perguntas mais rápidas que a gente faz, um bate-bola no final. São 4 perguntinhas. Vamos lá. Quer fazer alguma ou eu faço as 4? Pode tocar. Posso fazer? Dá. Show. Então tá. A maior mentira que contam para as pessoas sobre o emagrecimento hoje. Que é só ter força de vontade. Que só fechar a boca, fazer dieta que você vai resolver. Boa. Um hábito negociável na tua rotina que a maioria das pessoas acharia loucura. Treinar às 5 da manhã. Um livro ou conceito que mudou tu como pessoa. Cara, eu vou botar o primeiro livro, que foi quando deu start. Tá? Tem outros. Posso falar 2 aqui? Vou falar do primeiro, que foi que girou. Que é o do Paulo Vieira. É o Poder do Hábito, se eu não me engano. Acho que é esse. Um livro vermelho. Se não me engano é esse. Sim. Vermelho com um pouquinho de amarelo ali. Isso aí. O segundo livro foi o que eu li esse ano. Que girou a chave assim, que é A Única Coisa. Esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. Fantástico, fantástico. Recomendo muito. Fala de negócios, de vida. É surreal. Esses 2 livros assim são... Antes desses 2, tá? A Bíblia. Tá, perfeito. Porque tudo que esses livros falam tá na Bíblia. Né? É só ler. A Bíblia é o nosso manual. É só ler o que tá escrito ali que funciona. Inclusive negócios, né? Pra tudo. Pra tudo. Cara, você é empresário. Eu tô lendo um livro agora, que é Provérbios pra quem é empreendedor. Entendeu? Perfeito. Se eu não me engano, são 70. Tá ali, velho. Todo provérbio ali pra tu empreender. Tá ali. Salomão já falava. Não tem. Tá. Se tu olhar ali e seguir, velho, não tem erro. E é aquilo, né? Não é o que eu acho. É fato, velho. Tá dando certo há mais de 2000 anos. Não é possível que na minha vez vai dar errado, velho. Não vai, não tem como. Tá dando certo. Só segue ali. Vai dar certo. Uma atitude que tu não tolera de jeito nenhum na tua equipe. A gente tem 3. A gente aumentou agora pra 4, tá? Valores que são inegociáveis. Primeiro deles, verdade. É inegociável. Então, se alguém da minha equipe faltar com a verdade, não é que é uma pessoa, não é que é ruim, que não presta, não, tá top. Só não serve pra trabalhar comigo. Perfeito. Segundo valor, lealdade. Cara, se você for desleal, velho, não é uma pessoa, nada, só não vai trabalhar comigo. E o terceiro, proatividade. Se tu faz apenas o que te pedem, tu tá tranquilo. Só não serve pra trabalhar comigo, porque eu faço mais, entendeu? Eu entrego mais, eu dou mais, eu abro oportunidade pra mais. Então, assim, esses 3 são inegociáveis. Inegociáveis. Na estrutura, na cultura da empresa, esses 3 todo mundo sabe. A gente tem uma reunião, um encontro toda terça-feira às 6h28 da manhã. Esse é outro negócio louco, né? Eu botei pro time, 6h28 da manhã. Não é obrigatório, entra quem quer. Tá sendo muito legal, já tá na 23ª semana. Terça-feira, Que massa. E 95% de presença. Que massa. Então, assim, é muito top. E aí a gente vai reforçando a cultura, vai dando essas dicas de empreendedorismo, de mentalidade e tal. Mas esses 3 são inegociáveis. Verdade, lealdade e proatividade. Boa. Inegociável. Legal.
Tem alguma pergunta que tu olhou ali no roteiro, queria Na fazer? verdade, vai ter que ter outro, né? Vai ter que ter, vai ter que ter. Mas eu falei muito, vocês quase não falaram. Não, Foi que mal, isso, vocês mas falaram que eu é. tava Pra em te casa e ouvir. me senti em casa. Ótimo, É, que bom, de que boa. bom, a gente fica feliz com isso. Uma piadinha que eu lembrei aqui agora. Eu tenho que me controlar com essas coisas. Mas eu Vai lá, vai lá. tô, como diz, eu tô no meu lugar de fala, né? É negócio de preto, né? Tu dá a mão que eu aperto. Mas eu tô na minha causa aqui, eu tô de boa, tamo Que bom que tu se sentiu em junto. casa. A gente tá aqui pra te ouvir, pra aprender. Já quero te agradecer pela presença, foi muito legal. De novo, reforçar o convite pra um próximo episódio, porque temos muito a te ouvir também pra galera de casa aí aprender com essa tua trajetória. Bah, eu que Parabéns pela agradeço. trajetória, inclusive. Eu que agradeço pelo convite, foi muito top aqui. O tempo passou, a gente nem É percebeu. verdade. E sempre que me convidar, eu tô aqui. E contem comigo, que tem muita história boa, até Legal. do Rio de Janeiro ali. Ah, legal. Tem que ter outro episódio justamente pra gente De ouvir dois mais essa plantões, de bandido chegando na essa UPA, do de Bangu aí eu policial quero saber chegando. também. Nossa, é de Bangu, velho. De Bangu é surreal, velho. De Bangu é surreal. Cara, eu vou inclusive gravar aqui pra gente postar nos stories, mas eu quero a tua mensagem final aí pra galera. Cara, pode ser o que tu sentir no teu coração, não tem nenhum objetivo, se é a questão de emagrecimento, se é a questão de empreendedorismo, o que tu gostaria de que as pessoas... Cara, a gente vai falar com toda a população do Brasil aí nesse podcast, todo mundo vai ouvir, o que tu falaria pra elas? Eu vou falar olhando pra Isso, câmera ali. vai lá, pode falar pra cá. Sim, eu vou falar o que mudou minha vida, tá? Primeiro de tudo, é entender qual que é a sua identidade. Se você ainda tá na dúvida, cara, a palavra de Deus é muito direta. Você é um filho amado de Deus e você é uma filha amada de Deus. A partir do momento que você entende isso, você percebe que você pode conquistar tudo o que você quiser, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus e que você esteja fazendo sempre bem ao outro, esteja cumprindo seus propósitos e, principalmente, se você não desistir. A única pessoa que pode te impedir de conquistar os teus sonhos, os teus objetivos é você mesmo, é a sua mente. Então, assim, persevera. Ah, é difícil, eu sei que é difícil. Ah, tá doendo, eu sei que tá doendo, mas crescer dói. Crescer dói. Então, assim, se tá doendo, é porque tá crescendo. Então, continua, não para. Porque uma hora você vai chegar lá e vai ser bem mais rápido do que você imagina. E quando chegar lá, você vai falar, foi tão rápido. Faria tudo de novo. Então, coloca Deus em primeiro lugar, vai cuidar da sua mente, foca nos seus objetivos, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Bora pra cima com tudo! Muito E bom, com essa ó. pedrada que a gente encerra aí o episódio, cara. Obrigado, Betina, por ter me acompanhado. Eu que agradeço, RP. Obrigado mais uma vez, cara, pelo Muito teu obrigada. tempo. Tamo junto. Eu não pedi no início, eu esqueci de pedir o like de vocês, óbvio, porque dá trabalho a gente fazer isso daqui. A gente merece o teu like, merece o teu comentário aí pedindo convidado. Compartilha com quem precisa ouvir um pouco disso que foi falado aqui hoje, porque essa palavra tem que ser espalhada para mais e mais pessoas, para que elas sejam cada vez mais prósperas e felizes, tá? Então, até o próximo episódio. Obrigado por vir até aqui. Tchau, tchau. Tchau.